Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Tudo, o lugar onde você tem boas histórias. Sejam bem-vindos e hoje eu tô com um convidado muito especial, um amigo, Bione. Bione tá aqui, meu Tudo bem, amigo. Como que Ronaldo? você Obrigado pela está? oportunidade. Estou ótimo, obrigado pela oportunidade, pelo convite. E vamos conversar hoje. Vamos bater um papo. Eu Vamos lá. estava ansioso pela sua Eu vinda também. E o aqui. dia chega, é só a gente se programar, marcar que uma hora chega. Chega, sem Reserva dúvida. na agenda um dia, uma horário e Sem acontece. dúvida nenhuma. E eu quero convidar você a toda semana você acompanhar nas redes sociais, YouTube, Instagram, cada semana um episódio novo aí do Pode Tudo. E Bione, vamos começar Me conta, pelo posso fazer começo? uma pergunta antes? Seja agora. Pode tudo, como nasceu esse nome? Pode e tudo. Gostei, tão bonito. Você vai descobrir agora. Vamos lá. Pode tudo. A primeira pergunta, Bione, é o seguinte: na vida, pode tudo? Pode. Então fale para mim. Pode tudo, só não pode aquilo que você não acredita, não confia, não experimenta. Meu pai costumava dizer que você se arrepende muito mais das coisas que você não fez do que das coisas que você fez. E eu na vida tenho observado que quando alguém me convida para algo, um experimento, uma experiência, eu vou. E se eu não vou, alguém vai no meu lugar. E as coisas que eu não fiz, eu não aprendi, vem outra pessoa e preenche aquele espaço. Nem todos os espaços, nem todas as experiências são para nós. Mas se alguém te convida, por algum motivo, isso aconteceu. Eu costumo aproveitar, né? E digo que pode tudo aquilo que está reservado para você. Sim. E eu fico feliz de ter esse momento, essa conversa contigo hoje. Hoje é a nossa conversa, nosso momento. Você sabe que tem pessoas que... e eu acho que eu tive essa dificuldade durante um tempo de reconhecer, dentro disso que você está falando, aquilo que eu podia e aquilo que eu não podia. Qual era o limite, né? Então, é o que você falou. A gente pode tudo. E até tem um texto bíblico, eu sou cristão, né? Tem um texto bíblico que fala assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, você pode tudo? Pode, mas nem tudo convém fazer. Ou nem tudo é para aquela hora, para aquele momento, né? Para aquela pessoa. Para aquela pessoa, exatamente. E a gente acabou se conhecendo, né, naquele momento. Foi na Câmara, né? Sim. Você foi numa visita na Câmara lá, a gente bateu um papo, conversou, depois eu... E agora a gente está tendo a oportunidade de conversar aqui, Novamente. ter essa experiência aí maravilhosa. Mais uma vez, seja bem-vindo. São vários reencontros que eu acredito que a gente tem com a vida. Sim. Se você se permite. A vida te convida. Sim. Mas você aceita, não? É verdade. Você sabe que, antes da gente decolar aqui no nosso papo, durante muito tempo eu fui um cara que meio obstinado às coisas, sabe? Eu vou fazer, e às vezes tinha uma dificuldade, falei, não, tem que vencer a dificuldade, e depois eu fui entendendo que não, que a vida, na verdade, ela vai fluindo. Não sei se você tem a mesma visão, mas eu comecei a mais observar para onde a vida estava, quais as portas que estavam abrindo, do que ficar forçando uma porta para ela abrir, sabe? E eu fazia isso, cara. Eu ficava ali meio que forçando uma porta. Falava assim, não, a vida é difícil. Sabe esses discursos? Não, a vida é difícil mesmo, tem que ir e tal. Ficava forçando e daqui a pouco lá na frente ia falar assim, puxa, essa porta não era para mim. Né? Mas a gente vai aprendendo. Mauro, vamos lá. Tem Diga. Um coach norte-americano que se chama Brian Tracy. Ele costuma dizer, tudo é fácil, tudo é simples, tudo está próximo. Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu pensei, que absurdo, né? Porque a vida inteira eu pensei exatamente o contrário. Sim. Eu tinha escutado uma frase uma vez, em latim, que significa in asperas veritas. Quer dizer, a verdade está no que é difícil. Existe uma relação muito profunda entre o que é difícil e o que é verdadeiro. E às vezes a gente complica. Exatamente. Por isso que hoje eu me intitulo a mim mesmo não como um instrutor, mas como um facilitador. Sim. Para mostrar para as pessoas que é tão mais fácil e mais simples do que ela imaginava. Exatamente. E foi isso que eu fui aprendendo, né? Ao longo dos anos. Acho que a maturidade vai chegando. Você fica com menos força, com menos vontade de forçar essas portas e observar mais. E eu acho que é a maturidade que
que traz isso, né? Você é de Itu, Mauro? Não, eu nasci em São Paulo, só que eu renasci aqui em Itu. Eu renasci. Sim, Eu tenho orgulho de estar aqui hoje, porque eu entendo que também é uma cidade a qual nós escolhemos viver, não só nascemos. Mas eu sinto, como dizia o meu irmão, vindo de São Paulo, ele dizia o seguinte: se eu for sair daqui, só se for para mais longe, porque sim, para São Paulo não volto. Há 30 anos atrás aquilo já era insuportável, sim. eu nem imagino como que é hoje. É, E eu não troco por nada, eu né? normalmente eu pergunto assim, e recebo as mesmas respostas. Quem gosta do agito, daquela vida de São Paulo, inclusive tem pessoas que falam assim, não, aqui como se diz, é tudo muito puro, o ar é puro, é limpo. E tem pessoas que não se acostumam com isso, né? É uma adaptação, né? Você sair de uma capital que funciona quase que 24 horas por dia, né? Para uma cidade do interior, onde você sai, deixa o vidro do carro aberto e tudo é Não. perto. Como que foi essa adaptação aí para você? Tem uma história bíblica de Jonas e a baleia. Eu não sou um especialista da Bíblia, mas eu tenho tantos alunos que são evangélicos e todos os dias eles me contam histórias. Sim, E pelo que me consta, Jonas recusava cumprir com a sua missão. E um dia ele foi engolido pela baleia e a baleia o lançou justamente naquela ilha onde ele recusava, mostrando que em alguns momentos, por mais que a pessoa resista, ela vai ter que cumprir com algum destino, ela está destinada a isso. Eu entendo que existe uma vontade própria, cada um de nós tem um desejo, seus interesses, do seu desenvolvimento, sua escolha, que pode ou não pode, mas também há um lugar, um ambiente, uma tarefa, uma família, uma sociedade, onde você é convidado ou convocado também a participar para o seu próprio bem e para o bem do todo também, do conjunto. Então eu acredito que também você escolhe a sua cidade, mas a cidade também escolhe você. escolhe você, Também te convida. exatamente. E essa mudança, ela foi uma mudança aleatória? Qual foi o motivo, mano? Como que você veio parar aqui em Itu? Até para as pessoas que acompanham a gente, tantas pessoas que fazem esse mesmo trajeto que você fez, né? Sim. Que saem de São Paulo e vêm para Itu e acabam firmando, né? Firmando residência aqui, trabalho e tudo. Então, como que foi essa mudança? O que trouxe o Bione para Itu? Graças a Deus. Tem uma questão que me acompanha durante a vida toda, uma reflexão, que é com relação à dor, ao desconforto. Eu acho que quando alguma coisa está doendo, é como uma espécie de um sinalizador. Como, por exemplo, um alarme de um carro está tocando, ou porque quebrou o alarme, ou porque alguém está mexendo no carro. Né? Ficar gritando, xingando, esperneando, sofrendo, não adianta. Ou você vai lá ver o que aconteceu com o carro, desliga o alarme, ou chama a polícia, ou esquece aquilo ali. E eu entendo que também chega um momento que a pessoa tem um certo desconforto. Né? Que desconforto eu sofri lá na cidade de São Paulo? Que a gente cansou de ser assaltado. A indústria do meu irmão, a casa da minha família, no dia a dia, a gente era tanto assaltado tantas vezes, e olha que a gente morava na Zona Sim. Sul, próximo a Ipiranga, não era uma região muito ruim. Mas chega uma hora que você fala, já deu, para mim já deu, foi o suficiente. Vocês Aí, chegaram a deixar separado o dinheiro do ladrão? Eu trabalhei num lugar onde a gente tinha o dinheiro ali. tinha o dinheiro do ladrão separado, para não deixar ele nervoso. Se ele chegasse, fala assim, olha, tá aqui e tal, e levava eu embora. conheci uma pessoa que ela tinha uma bolsa, e dentro do carro, a bolsa tinha alguns documentos velhos, um celular velho, algumas notas, moedas, uma bala, e era a bolsa do bandido. Sim. Quando o bandido chegava mais alto, ela já tinha ali a bolsa, estava esperando pelo bandido. Mas também ninguém aguenta viver assim, né? Não. Esperando qualquer momento você vai ser assaltado. Né? Quando a gente vê cidades próximas como Indaiatuba, onde a gente tem um índice de qualidade de vida altíssimo, Sim. e de criminalidade baixíssimo, lá é uma espécie de um Big Brother, assim, câmeras por todos os lados, e eu mesmo não me lembro de ter visto nenhum incidente de um assalto de carro,
ou de casas, ou de pessoas, é muito raro. Então, a qualidade de vida aqui em Itu, em Indaiatuba, eu vejo que é muito diferente. Exatamente. Eu acho que também a Sem gente tem dúvida. esse direito, né, de escolher entre tantas coisas, escolher o melhor para você, Sim, né? sim. E Itu realmente é uma cidade, alguns até acham pacata demais, né? A vida noturna talvez bem diferente de outras cidades, inclusive aqui da nossa região mesmo, mas no quesito segurança é inegável, né? Existe hoje um dado que Itu está entre as 9 cidades mais seguras do Brasil, Nossa, eu não de se sabia rever. disso. Então, Interessante. assim, cara, é impressionante. Quando eu conto para as pessoas, principalmente amigos, né, de São Paulo e tudo, e falo, olha, lá o pessoal não acredita. Mas eu ando com tranquilidade. Muitas vezes eu saio aqui do estúdio, né? Agora eu não tenho feito muito isso, mas saio do estúdio meia-noite, já fiquei aqui até 1 hora da manhã. Vou embora a Tranquilo, a pé, pé. tranquilo e de boa. Então, assim, é bom. Eu acho que é uma qualidade boa, assim, de vida, né? Bem, bem bacana. E aí você chega em Itu e começa a vida aqui. Como que foi essa adaptação Eu aí de estaciono nós? meu carro no shopping lá em Sorocaba, eu deixei tudo aberto, aberto. E meu irmão disse, calma, calma que também não é assim. Né? Eu fui comprar uma lata de tinta, porque estava pintando a casa em que eu ia morar. E o rapaz nunca tinha me visto e ele perguntou: e aí, vai pagar ou vai marcar? Vai pôr na conta? Olha só. Eu falei: pô, o cara nunca me viu e Sim, perguntou se eu queria marcar. E você vê o que é a confiança do sim, caipira, né? Que confia. O caipira é assim, nós somos assim. sim, É um cara que confia, que é amistoso, que abre as portas, faz café, recebe. Mas também se você fere, trai, eu tenho alguma atitude desleal, ele fica muito sentido, sim. né? Porque é muito puro. Você sabe que eu morei um tempo em Botucatu. Fui para lá em 2011, fiquei 4, 5 anos trabalhando lá e aconteceu uma coisa idêntica. Nós compramos um equipamento, a loja onde eu fui trabalhar lá comprou um equipamento e o dono tinha viajado e o equipamento chegou. Então eles me ligaram e falaram: Ronaldo, chegou, sua câmera chegou e tal. E eu fui lá para ver se estava tudo certinho. E aí, terminei de ver, eu tava sem os cheques na hora, né? Né? Você traz. Daí eu peguei, falei, não, tudo bem, tá tudo certinho. Depois ele vem buscar, ele falou assim, não, você não vai levar? Eu falei Pode assim, levar, não trouxe o cheque. eu falei, não trouxe, não tem dinheiro. Ele Pode falou, não, levar. pode levar. Depois, Você traz aí. um equipamento de alguns mil, né? Então, assim, é engraçado, né? Quando você tem essa empatia, esse aconchego que eu só tenho no interior. Ah, E só é dá no gostoso interior. quando alguém confia na gente, mas também é maravilhoso quando a gente confia na gente. Né? Sim, Tem um nível de credibilidade, de confiança. Você sabe que você é uma pessoa que se pode confiar. sim. É gostoso isso. Não, isso é. E eu trabalho muito com isso hoje. Sim, Chegou um momento da minha vida em que eu senti um certo incômodo também. Né? E eu vejo que a minha vida está marcada desses momentos. Esses incômodos, eles me projetaram como um certo desconforto, descontentamento. sim, Né? Eu tinha 14 anos e alguns amigos trabalhavam no banco, outros na contabilidade, outros no supermercado, e eles odiavam os trabalhos deles. E eles diziam para mim, pô, eu só trabalho pelo dinheiro, porque eu preciso sobreviver. E eu pensava, para mim não vai ser assim. Já que eu vou ter que trabalhar, por que não posso escolher? Né? E eu montei minha empresa de skate, aos 14 anos. legal, pô. E vi que, já que você vai ter que trabalhar, por que não trabalhar com alguma coisa que você gosta, que você tem competência, capacidade, que te interessa, que é agradável, e o dinheiro virá, mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro. Então, E nós temos aqui um Bione skatista. temos, Olha, você gosta mesmo? Você gosto. acompanha até hoje ou não? Eu Perdeu não um tenho pouco? muita ligação hoje em dia, Sim, porque eu sinto também que são etapas, são fases da sua vida. sim, sim, Depois aquela mesma adrenalina que você encontrava de repente no esporte, você encontra em outras atividades. sim. É Comigo, verdade. mas o prazer, a alegria. E depois eu encontrei nas artes marciais e até mesmo na oratória. Né? O que aconteceu comigo em relação a como foi chegar na oratória?
Porque aos 18 anos, uma empresa estava crescendo, a gente exportava para a Espanha, Argentina, Portugal, para toda a América do Sul. A empresa vendia para o Brasil todo. E eu descobri uma coisa, a empresa começou a crescer, eu percebi que se eu não crescesse junto, a empresa ia cair em cima de mim. Sim. Eu tenho que se sustentar em alguma coisa. E eu comecei a estudar. Estudar. Todo tipo de coisa que você pode imaginar, desde design de embalagem, contabilidade, controle de estoque, preço, marketing, etc. E vi que tudo que você estuda, que você aplica, funciona. Resolve a tua vida. E também chega um momento que a gente não pode só aprender. Você também tem o desejo de ensinar. Eu descobri também que você... Né? Você não pode só absorver. Sim. Né? Quem aprende, geralmente em algum momento também quer ensinar, quer repartir, tem que esvaziar esse copo. E num belo dia também eu olho um livro lá que falava sobre educação da vontade. E vi que quão pouca disciplina a gente tem e domínio de si próprio. Né? E hoje eu vejo que na oratória muitas pessoas têm vontade de falar, ou necessidade, interesse, mas não conseguem. Né? Porque se sentem incapazes, incompetentes, não aprenderam como isso é feito. Então elas têm um certo sofrimento. É um processo doloroso. Sim. E hoje eu estou muito feliz de poder ajudar as pessoas a poderem falar em público. E o que eu descobri? Que elas podem falar. Que é simples. É só começar. Tem que começar. Ô Mauro, antes da gente mergulhar nessa questão da oratória e da comunicação, que rende, é um assunto que rende bem. Tem tantas vertentes para ir para tanto lado. Mas essa questão do tempo, que eu creio que vem a administração do tempo e esse deixar a vida fluir e enxergar a vida de uma outra forma, que eu acredito que vem com a idade mesmo, né? Vem com a maturidade. Então, você entender que as dores vão te levar para um lado, as alegrias vão te levar para o outro, você entender os processos. Mas só um parênteses, eu entendo também que as dores, você não precisa sofrer a vida inteira. Sim. Como eu dei o caso do alarme, você pode deixar a noite inteira aquele alarme tocando. Horrível, né? Horroroso. Vai lá e desliga aquilo, pelo amor de Deus. Então, há pessoas que sofrem a vida inteira. Grande parte dos meus alunos, sabe o que eles dizem? Eu sempre quis fazer esse curso. Sim. E são anos. Às vezes tem alunos que se prepararam. É claro, cada um pode dizer o tempo de cada um. Mas por que sofrer 10 anos? Com uma dor de dente, dor na coluna, ou sei lá, dor de estômago? Sim. Em algum momento a pessoa tem que resolver aquela dor. Às vezes ela se torna mais aguda. Sim. E aí é bacana, né? Quanto mais dor a pessoa tem, mais condição depois de se transformar. Sim. De sair daquilo. Esses são os alunos que eu mais amo, que é o cara que precisa, quer aprender, cansou de sofrer, de apanhar. E hoje deve chegar para você, né, muitas pessoas com muitas dores, né? Esse final de ano eu me formei em psicoterapia. Uau! Você agora tem jeito mesmo. Terapeuta. Agora eu gostaria de fazer, que está bem puxado tudo, mas é psicanálise, né? Mas eu estou estudando, não estou fazendo a faculdade, mas estou estudando, mas vou cursar agora. E eu ouvi uma coisa que parece agressivo, mas é a verdade. Então, imagine que alguém entrou na tua casa e te roubou. Você está falando sobre os roubos, né, que vocês sofreram lá em São Paulo. Então, nesse estudo dizia assim, o que aquela pessoa fez, aqueles 10 minutos que ela entrou na tua casa, te roubou alguma coisa, ou aquela pessoa que veio e te magoou, que te feriu, que te machucou, que te traiu. Então, aquele tempo e aquilo que foi feito, a atitude dessa pessoa, você não tinha poder sobre isso. Não tinha. Mas, a partir daí, o que você vai fazer com isso é responsabilidade sua. Sim. Não era responsabilidade sua o que a pessoa fez. Não era responsabilidade ou culpa. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas não era. Agora, a partir daí, o que você vai fazer com aquilo é responsabilidade sua. E é o que você falou. Tem pessoas que, consciente ou inconscientemente, elas navegam na dor, né? Elas usam a dor como a sua embarcação e vão vivendo, sendo que a gente tem a possibilidade, né, Bione, de tomar uma decisão de
mudar de ciclo, né? Mudar o ritmo, mudar a leitura que a gente tem sobre aquilo que aconteceu, né? Não carregar mais aquela pessoa junto com a gente, né? Claro. Quando a gente está magoado, a gente fala, não posso ver, mas na verdade, quanto mais você cria esse sentimento, mais você carrega aquela pessoa junto com você, né? Como a grande metáfora da academia, ou da ginástica. A pessoa fazer ginástica vai doer, mas não fazer vai doer mais, talvez. Sim. É tão mais simplesmente fácil, simplesmente treinar do que não treinar. Em relação à dor, se você está consciente dela e algo é feito em relação a ela, pronto. Sim. Ela já começa a deixar de existir. Você está elaborando, assimilando, absorvendo ela como uma ferramenta, um impulso de crescimento. Você sabe que eu sigo ele é coach. Ele é coach. Jerônimo Teme. Sim, conheço. Temeu. Bom pra caramba. Muito bom. E ele sempre fala o seguinte: você vai sentir uma dor, você vai escolher qual dor você quer sentir. Excelente. Ou a dor da disciplina, ou a dor do arrependimento. Nossa. Forte, né? Ou seja, você tem que tomar uma decisão, cara. Ou você é disciplinado e aquilo vai doer. Vai doer, porque você vai ter que falar não, você vai ter que, entendeu? Muitas vezes se aproximar de pessoas e se afastar de pessoas, você vai ter que ter esse jogo de cintura. Então você tem que ter a disciplina para um estudo, com seus horários, e isso vai doer. Mas se você não tiver essa disciplina, se você não sentir essa dor, você vai sentir a dor do arrependimento ali na frente. Falar assim, poxa, eu podia ter feito e não fiz, né? E como que você lida com os alunos? Com isso, assim, porque não é só a oratória, né? Eu costumo pensar que a oratória é só um motivo para estarmos juntos. Sim. Né? O foco do meu trabalho é o desenvolvimento da pessoa. A palavra para mim, desenvolvimento, é como se tivesse algo envolvendo aquele produto. Vou dar um exemplo. Posso pegar o seu celular aqui? Ó. Você tem uma capinha, certo? Que envolve. Em algum momento, para você, uma manutenção, uma bateria, etc., você vai ter que tirar esse envoltório. Sim. E o ser humano também, em algum momento, tem que retirar essas capas da personalidade que envolve. Tem que se conhecer, tem que ter acesso. Sim. E há muita coisa. Como a gente sabe que a pessoa não tem acesso? Que ela quer falar e não fala. Que ela quer lembrar e não lembra. Ela quer organizar o conteúdo e não consegue. Ela quer acabar uma conversa e não consegue também. Ela quer persuadir, quer convencer, quer vender. Sim. E a coisa não acontece. Quer conectar, quer fazer uma amizade. Como eu vejo que a nossa comunicação do mundo, em geral, é péssima. E não quero incluir nem a você, mas eu me incluo. Porque é grande verdade. Olha os nossos resultados financeiros. Quantos amigos nós podemos dizer que nós temos? Quantas pessoas a gente influencia positivamente, cooperam contigo, com seus projetos? Quantos problemas a gente causa que são desnecessários? Sim. Ou seja, em geral, se a gente tivesse um pouco de humildade e consciência, a gente ia observar que a nossa consciência é bem ruim mesmo. A nossa comunicação em geral é bastante ruim, bastante falha. Ela pode ser desenvolvida. Ou seja, algumas potências que são latentes, como inteligência, criatividade, consciência, imaginação, memória, são coisas que são do ser humano, mas não foram desenvolvidas. Sim. E oratória, nesse ponto de vista, é um processo de desenvolvimento. Por que é chocante? Porque quando a pessoa vai falar em público, ela revela, não só para os outros, mas para si próprio, as mentiras, a sua covardia, confusão, ganância, vaidade, etc, etc, etc. Despreparo, total falta de cultura. Sim. Mostra, revela a nossa tolice, né? A falta de bom humor e etc. Então, mostra muito. Por isso é muito chocante. A oratória é como a terapia. E, na verdade, é uma forma de terapia. Os antigos diziam que quem não fala adoece. Isso é forte, né? Sim. Você vê a própria terapia, a própria psicologia, a psicanálise também. Me parece que Freud mesmo utilizava o processo da comunicação, da fala. Quando a pessoa fala, exatamente, ela recorda, ela elabora, ela ressignifica, ela
se liberta. Na verdade, a daquilo. comunicação, né, entrando nesse parênteses É que o você está processo de falando, cura. totalmente. E, na verdade, assim, às vezes quando você fala, você revela que aquilo não era tão aquilo quanto você pensava, Né? e aquilo que você imaginava que era tão, né, tão baixo também não é. Então, aquilo que era nem é tão bom e nem é tão ruim quanto você É, imaginava. Ou seja, assim, é também as dores quando você se cala, né? Então, assim, aquela dor talvez não seja nem tão dolorosa quanto você imagina. E quando você fala, eu já passei por isso várias vezes, né? Meninão ali, tava sentindo um negócio e tal, e alguém falava, mas qual que é o problema? A hora que você começava a falar, é, você se sente um idiota. Você fala assim, nossa, você está nossa, preocupado com isso, cara, não é possível. Porque o Zé falou tal coisa. exatamente. Exatamente. Então, a comunicação, ela faz isso, né? E ela Ela tem traz sido, essa... para mim, um grande laboratório, um grande espelho, onde eu tenho observado que os alunos me dizem, ó, eu sou tímido. Sim, E ela vai lá na frente de 20 pessoas e faz uma palestra de 20 sim. minutos. E Ô, ninguém Mauro, acredita que essa pessoa possa ser você acha tímida. que... Então, na verdade, o que era uma imagem que ela tinha de si Sim, própria, distorcida. sim. Isso acontece muito. Você acha que é uma característica, quando você fala de ter uma comunicação ruim, você acha que é uma característica do brasileiro, do latino, essa falta de engajamento, de envolvimento real com tudo, porque a gente acaba tendo uma comunicação ruim, uma cultura ruim, né? Então, assim, você vê que as coisas são feitas meio que pela metades, né? Nós deixamos de ter especialistas ou ações preventivas. Vou te dar um exemplo. Advogado. Quem que procura advogado no dia a dia? Quase ninguém. Mas aí assina um documento, assina um contrato, né? Que ali na frente vai dar problema. Médico, pouquíssimas pessoas que vão ao médico periodicamente quando estão bem, para fazer uma prevenção, né? Para ter uma É. preventiva. E a comunicação, você sente que é um pouco isso? As pessoas falam, vamos aí, então, vamos falando. E a hora que Boa. precisa de fato, você É, vê o rombo que tá ali, né? é. Pô, eu senti uma baita dificuldade, mano. Eu senti, Então, eu não estive parece, lá porque com você é você, desenvolto, pelo você amor tem de uma Deus. cultura, você é um cara simpático, você se comunica super bem. Mas como diante ao outro assessor, que era o Rubens, que estava lá Sim, no dia da nossa aula, estava na frente de um instrutor, são 20 pessoas novas, então tem uma grande expectativa sua com você mesmo. Eu não sim. estava te julgando como teu instrutor, Não, mas nem eu te tava. avaliando, mas você Eu, estava. Mas então, e apesar de tudo, foi muito bom. E quando chega no final, você pensa, não foi tudo aquilo. Porque a gente tem um nível de cobrança bastante grande, de insatisfação. sim. E essa questão da. Hoje, o que você acha que mais atrapalha a falta de comunicação ou a má comunicação? O que isso causa, assim? As experiências É, que você tem acompanhado aí? Porque o pessoal deve contar bastante coisa, assim. tá. Como Eu posso responder antes entrevistas. aquela outra dos latinos. Pode. A minha irmã morou na França há 4 anos. Um dia ela passa por uma rua e um cara começou a cuspir na cara dela. E ela falou, o que está acontecendo? E ela não podia passar, era um bairro árabe. Não podia passar lá sem a burca tampando o rosto. Jogavam pedras nela, você imagina? Um dia ela perguntou onde é o metrô tal. E um parisiense disse, como você vem aqui sem saber a minha língua? Virou as costas e foi embora. Né? Sim. O meu amigo, falei com ele ontem, ele está na Dinamarca, se chama Anderson de Souza. Ele está lá há 10 anos já quase. E ele disse para mim que uma coisa como essa, que de sentar e conversar, não existe na Dinamarca. Fazer um churrasco, visitar as pessoas. É uma conversa, tudo é seco e direto. Eu costumo pensar que talvez não seja um problema da América do Sul, do brasileiro. É provável que o brasileiro até é solto, é leve, engajado, tem o seu problema, como cada cultura tem. Mas eu ouvi falar de que nós somos segundo ou terceiro mundo. Mas quem foi que classificou isso? Sim. Que deu essa classificação? Foram os europeus e americanos que disseram, vocês são o terceiro mundo. Eu faria o contrário. Eu dizia, nós somos o primeiro mundo. Vocês são o segundo e terceiro. Que é a evolução, né? Porque eu imagino que não é só uma questão
do brasileiro. Eu acho que é uma questão de educação, de formação, de ambientes onde se possa educar os seres humanos. Na Grécia, eles ensinavam oratória como uma das ferramentas de trabalho para que o jovem se tornasse e tivesse um pouco, talvez, mais de lucidez. Né? Como se ensina química, física, matemática, etc. Nas artes marciais que são ensinadas no Japão para os jovens, para quê? Para que a pessoa tenha um pouco mais de resistência psicológica, né? Que ele aprenda a cair, aprenda a levantar, Sim. aprenda a passar pelas dores. Né? Eu vejo que a oratória ela reúne muitos aspectos de educação, onde a pessoa trabalha não só a sua linguagem, porque para a gente falar, antes você tem que acessar a sua memória, então está exercitando a memória. Para mim falar, eu tenho que às vezes imaginar o que vou falar, então estou indo no futuro, eu tenho que ter consciência, Sim. atenção, foco. Eu tenho que ter alguns estados emocionais. Imagina que hoje, se eu tivesse tido um problema, né, grave, de um conflito com alguém, e eu chego aqui desestabilizado, Sim. como é que eu posso entrar num estado emocional favorável, rápido, num instante? E isso se aprende, isso se treina. Tem que ter energia. Eu vejo muitos alunos que eles chegam na sala de aula e falam, olha, professor, hoje eu estou cansado. Ô, rapaz, porra, chacoalha a poeira aí, meu filho. Acorda, né? E alguns não aprenderam isso, de como acessar estados de vibração energéticos, de vitalidade, de vencer o cansaço. Não Sim. aprenderam. Né? A pessoa, por exemplo, tem pessoas que levam 30 dias para vencer uma gripe. E outros vencem em 15 minutos. Quando a gente fala em educação, não é só questão comportamental, né? É questão de você, tudo você precisa educação, educar, né? Então, para você Isso. respirar, por exemplo, Isso. é uma educação. Por exemplo, eu fiz um programa uma semana ao vivo e quando eu fui ouvir, depois eu faço isso, quando eu fui ouvir, eu percebi e falei assim, essa respiração não tá legal. Putz, genial. Entendeu? Não tá legal, tá no lugar errado isso aí, entendeu? Então, eu acho que tem essa questão de ser um país, né, mais light para as coisas então quando, por exemplo, eu conversava agora com algumas pessoas e dizia assim, poxa, eu vou começar uma faculdade. Daí as pessoas falam assim, nossa, que pique. Eu falei, não é pique não, é necessidade, é porque faz parte do meu caminho, do meu trajeto, para onde eu tô indo. Então, assim, mas sentar 2 horas para estudar vai comprometer 2 horas de filme. Pô, legal. Mas para onde eu tô indo, eu preciso desse estudo e não do filme, né? Então, e o filme pode assistir quando voltar da faculdade, ou no sábado, no domingo. Das 2 às 6 da manhã. Você sabe que essa coisa da comunicação tem uma frase, né, que você aprende muito na questão de marketing, né? Eu não fiz faculdade de marketing, mas fui estudar um pouco, né? Então, se a plaquinha lá é proibido usar roupa de banho, você sabe dessa? Ou seja, se você botar essa plaquinha numa praia de nudismo, proibido usar roupa de banho, ela tem um significado. Se você botar ela na porta de um shopping, de uma igreja, proibido usar roupa de banho, ela tem um outro significado. Ou seja, até para você se comunicar, você tem que saber aonde você está, a cultura que você está falando, com quem você está falando, né? Eu acho que tem um pouco disso, né? E a oratória, na verdade, a oratória ela é uma ferramenta, Mauro, da comunicação, ou ela é um conjunto? Explica pra gente isso aí. Eu costumo pensar de que é uma espécie de dom. Alguns dizem que é um dom divino, é o dom da fala. É uma das coisas que separam, que distanciam a humanidade dos animais. Muitos dizem que os animais falam. Alguns animais produzem... Eu acredito. a sua maneira. Mas são sons que são semelhantes à fala humana. Mas a fala humana é um pouco distinta, é um pouco diferente. Mas eu acredito assim como um movimento, alguém aprende, por exemplo, o tom, dança. Né, Tom? E para dançar tem um treino, tem técnica, tem um preparo, tem um ritmo, uma constância, para até que a pessoa possa manifestar.
harmonia, força, beleza, inteligência através dessa arte. E eu acredito que também a fala é algo que a pessoa treina, que ela aprende. É uma pena que aos poucos isso foi se perdendo. Veja que coisa curiosa. Aqui na cidade de Itu, são quase 200 mil habitantes, e se você tiver 1 ou 2 instrutores dessa área, é muito, não há. Nós temos 300 psicólogos, 500 psiquiatras, 5 mil advogados, mas é uma pena que existe pouca ênfase nessa área, tanto que isso nem mesmo se ensina na escola. Sim. Muitas pessoas têm um trauma muito interessante. O professor pede para que ela vá se apresentar, ela não sabe nem onde enfiar a mão, né, para onde começar, ela vê um monte de gente olhando para ela. É a famosa chamada oral. Não, eu acho que os problemas nossos, Bione, começam aí começa a dar risada. na chamada oral. Zezinho, atrapalhado. E a galera ri, a risada, a pessoa sente um trauma muito profundo, porque é um desconcerto. É um nível de exposição, é um constrangimento. Sim. Quando você está na frente de todo mundo, você não sabe o que falar, e às vezes você não tem o que falar mesmo. A situação é tão desagradável, tão desconfortável, que você pede a Deus que nunca mais aconteça. E em outro momento em que você é chamado, ou na igreja, ou na faculdade, ou numa reunião, ou numa entrevista, ou diante da TV, a pessoa, coitada, ela sofre, ela apanha. Esse é uma boa parte dos alunos que eu tenho, porque perderam promoções, perderam relacionamento, oportunidade de negócio, estão sofrendo com péssimos resultados nas áreas de vendas, não fecham vendas, não tem técnica, não tem uma estratégia, uma dinâmica Sim. de persuasão, de convencimento, de conexão. Tanto que tem aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Ele, muito bom. Acredite ou não, ele era professor de oratória. Ai, que legal. Interessante, né? E ele era uma pessoa que dedicou a vida inteira a isso. E, de fato, para você fazer um amigo, vai ter que ter alguma comunicação, algum relacionamento, né? Às vezes você tem algum amigo que vem gratuitamente, porque gosta de você, ou tem alguma afinidade contigo. Mas fazer amigos e fazer negócios também, ensinar, é uma arte, merece Sim. um estudo, né? O que a gente entendeu é que se você tem um ambiente onde alguém te ensina, te orienta, onde você pode errar, onde você está se vendo. Eu vi um vídeo outro dia que o próprio Tom fez e eu estava assim, ó. Falei, nossa, eu não tinha me dado conta. Ou seja, eu estava arqueado, uma tensão desnecessária, né? Porque pensei, puxa, por que não? Pô, relaxar. Né? É mais simples fazer da forma natural, da forma correta. A timidez ainda é o primeiro fator de fazer com que as pessoas não se comuniquem? É surreal eu dizer isso para você, mas eu acredito que mais de 20% a 30% dos seres humanos, eles próprios se intitulam tímidos, muito tímidos. Até pessoas que você nunca imaginaria. E ela sofre com A timidez isso. é um nome genérico para uma série de coisas que podem travar uma pessoa de se comunicar, seja ela dançando, cantando. Porque a timidez é o quê? É medo de se expor, Bione? Eu acho que não é só um medo em si. Tem alguma coisa que vem antes. É porque ela ainda não escolheu, não decidiu. Vou dar um exemplo bastante concreto. Se você tiver que ir para sua casa hoje, entregar um remédio para o seu filho que custa R$3.000, você acha que você vai chegar com o remédio em casa ou não? Se é a vida do teu filho que está em jogo. Com certeza. Você vai chegar. Mesmo que tenha que pedir para o seu cunhado emprestado, para o farmacêutico, no banco. Ah, mas que vergonha pedir o dinheiro emprestado para o seu sócio, para o seu funcionário, para a Virgem Maria, para alguém. Se a pessoa decidiu e ela escolheu, ela faz aquilo, quando aquilo é necessário. Em geral, eu sei que muita gente pode vai ficar chateada comigo, mas 99% da timidez é preguiça, né? É preguiça de decidir, de definir, de querer ir lá falar com o vereador, ou com o prefeito, ou com o padre, ou com o professor, ou com a menina
que ele tem que falar. Se o rapaz realmente quer falar com a menina, ele vai dar um jeito. Ou no baile, ou no cinema, ou na escola. Ele vai falar com aquela mulher. Ah, estou esperando o dia certo, a hora certa. É que ele não quer. Se a pessoa realmente quisesse, ele bate na porta da menina, toca a campainha e fala, eu vim falar com você. E a pessoa vai. Né? É claro que pode ser desastroso, pode errar. Depois você vai aprender. Um dia, eu era muito menino e eu perguntei para o meu professor, eu devo falar para a menina que eu amo, que eu gosto dela? Sim. E aí o professor disse, claro, claro. Mas com estilo, né? Do jeito certo. De repente, são flores, um bombom. É o momento, o dia, a hora certa, do Sim. jeito certo. Existem muitas formas de dizer as coisas. Né? Sim. Na verdade, você tocou num assunto aí que eu tenho estudado bastante. Na verdade, eu tô indo e me especializando em padrões de comportamento. Legal. Eu tenho dedicado uma boa parte do meu tempo em estudos para estudar padrões de comportamento. Nesse exato momento, eu acabei optando pela Faculdade de Ciências Políticas, pelo momento que eu estou vivendo, mas paralelo a isso, né, depois da psicoterapia, eu tenho estudado isso. E aí eu vou usar a mesma frase que você usou, as pessoas vão ficar chateadas comigo. Mas tem uma parte que é científica, que é o cérebro, ele faz um trabalho de reter energia, né, porque ele usa muita energia, então ele retém energia. Então, quer poupar, preservar. Poupar energia, exatamente. Então, tanto é que em algumas palestras, né, que eu fui, a maioria desses palestrantes, neurocientistas, eles falam assim, deixe as decisões mais importantes para você já tomar logo pela manhã. Putz, excelente. Entendeu? Enquanto o teu cérebro, ele tá... Isso. Por isso eu costumo dizer, penso, logo desisto. Sim. O cara pensa tanto, vou falar, sei lá, com o presidente, com o prefeito, com o diretor da empresa, vou falar, falo, não falo, depois eu falo, pronto, perdeu a oportunidade. E você sabe que é daí que vem a questão do planejamento? Ou seja, quem começa o dia sem ter planejado no dia anterior, excelente. Esse cara já ele tá suscetível a ter um dia ruim. Você vai ter um número limitado de escolhas que você pode fazer durante o dia. Exatamente. Você já queimou, chega uma hora que você não tem nem cabeça mais. Exatamente. O que a gente ensina... E acontece assim, Bione, o que o teu cérebro vai fazer? Ele vai tentar poupar energia. Mas se você já decidiu no dia anterior, é só executar. É negociável. Então a gente ensina não só a falar em público, a gente ensina iniciativa, impulso, estímulo, Sim. coragem. Então não é uma questão de timidez. Então eu sou tímido, então não vou falar. O prefeito. Você escolhe sua roupa no dia anterior? Eu acho que a gente devia escolher tudo. O que você pensa, o que você sente. Eu faço isso, acredita? Que legal. E quando eu não faço, eu me cobro. Eu achava que era uma coisa de mulher, era coisa de vaidade. E quando eu ouvi uma palestrante falando sobre isso, legal. Né, inclusive já tá uma pronto, grande... separado para você. Exatamente, uma grande amiga. Aí você tinha 9 camisas brancas e 9 calças cinzas. Ele só chegava, pegava a camisa branca e a calça cinza. Você já percebeu que os grandes gênios, eles não gastam tempo escolhendo essas coisas? Steve Jobs, Mark Zuckerberg. O cara põe uma camisetinha e tá resolvido. Acabou. Aquilo tá resolvido. Ele não precisa tomar decisão daquilo. E outra... cabelão? Incrível. Pelo amor de Deus, ela é fantástica. E a outra coisa que eu aprendi, os grandes líderes não tomam pequenas decisões. Interessante. Decisões como pequenas decisões como abrir porta, por exemplo. Às vezes a gente acha assim, é bobeira, não, eles não tomam. Pessoas abrem portas, pessoas fazem roteiro, porque a mente deles, ela é condicionada para tomar decisões importantes. Que legal. Se o chefe de estado dele nem mesmo guia, tem um chofer, tudo. Né? Exatamente. É interessante, né? Nunca tinha pensado nisso. Então, assim, as decisões, você falou de decisão, eu já fico apaixonado. Para mim, hoje, o que me deixa mais abismado, e deve chegar lá para você isso, muitos alunos, assim, você pergunta assim, a primeira pergunta que eu faço, né? Hoje eu não faço atendimento ainda, mas quando eu converso com alguém, assim,
qual é o seu projeto de vida? Qual é o seu propósito? Qual é o seu planejamento para daqui 1 ano, para daqui 2, 3 anos? Onde você quer estar? Qual que é o seu sonho? 99% das pessoas não sabem. Então, eu começo a entender que, assim como, que nem você falou, né, da questão do remédio, como que eu saio da minha casa, pego o meu carro sem saber para onde eu vou? Não é absurdo? É absurdo, cara. Tipo assim, você pega a chave do carro, você apronta, desce, entra no carro e fala assim, para onde eu vou? Não sei, eu vou sair andar. Tem algumas que só o fato de ela sair da pobreza, ou aliviar a sua timidez, que é uma dor, já é o suficiente, é um bom caminho. Sim. Pelo menos tirou ela da inércia. Sim. Eu vejo que 10, 15% das pessoas têm uma certa ambição, um projeto de vida, um interesse, uma necessidade de ascensão profissional, seguir uma carreira. Mas a maior parte, ela quer só se desenvolver também como pessoa. Sim. E ela quer vencer essa timidez. Na verdade, o que é essa timidez? A energia quer passar. Vou dar um exemplo. O cabo está rompido. Às vezes liga, às vezes não liga. Sim. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Outro dia uma aluna perguntou para mim, é normal a gente travar? Naquele momento eu travei. Assim como agora, você falou, né? Eu fiquei pensando. A pergunta é boa. Eu podia Sim. dar qualquer resposta. Uma semana depois eu parei para pensar. Você quer um carro que às vezes funciona, às vezes não funciona? Um interruptor que às vezes liga, às vezes não liga. Sim. Uma pessoa, quando tem que falar, pô. Imagina se ela trava. Por que está travando? Porque tem muita informação ou porque tem pouca informação? Às vezes tem informação demais, é que nem um computador ou um celular. Sim. Tem coisa demais. Então não tem foco, não escolheu sobre o que vai falar. Ela tem que treinar isso, é uma disciplina interna, é um ato assim, de vontade, é um treino. E as pessoas que são tímidas, elas se desconhecem ainda. É uma falta de habilidade de lidar com a própria natureza, consigo próprio. Mas uma pessoa que é bem resolvida, né, que se conhece, é madura, viveu o suficiente, tem uma certa harmonia, você vê que ela se comunica bem. Vou dar um exemplo concreto. As crianças, tá? Suponha de 1, 2, 3 até 8 anos. Se ninguém estragou essa criança, tem pais que dizem, nossa, meu filho é tímido. Está enfiando isso na cabeça da criança. Isso é um crime. Mas a criança, em geral, conversa com todo mundo, vai falar com todo mundo. Tem algumas que são mais... não são recolhidas, são mais... se preservam, né? Tem um estilo, características da sua personalidade, do seu temperamento, do seu caráter. Mas não chegam a ser tímidas. Uma criança, se está numa roda de um monte de outras crianças, ela toma o brinquedo da outra, ela dá com o brinquedo na cabeça, ela chama para conversar, chama para brincar, ela se relaciona. Sim. Né? Nós adultos que não. Aos poucos vamos criando uma série de ilusões, de fantasmas. Como que eu tenho trabalhado com meus alunos? Eu filmo ele se vê, e ele fala, até que não tá ruim, pô. Achava que era pior. Tem gente que fala, pô, até gostei, meu. Tem gente que fala, pô, gostei pra caramba, tô mandando bem, professor, nunca tinha me visto. A pessoa fica feliz. E aí vem os outros alunos e falam, realmente, você é desenrolado, você manda bem, sua comunicação é simpática, alegre, divertida, é curioso, bacana de escutar você e tal. E você vê que não tá tão ruim. Tem sempre algum ajuste para fazer. Sim. O que eu vejo que é importante, que a pessoa tenha iniciativa, comece, e que ela está ganhando energia porque está no caminho certo. Não importa chegar lá, o que importa é saber que está no caminho certo. Se você tem um norte, uma direção, e vai devagarinho, isso te dá estímulo, isso dá motivação. Bione, a gente está falando aqui de 30 anos de experiência. Então, eu dou aula, eu comecei a dar aula com 17 anos. Sim. Eu tenho hoje 56. Então dá o quê? 39. Se fosse 40 anos, 39 anos que eu dou aula. Sim. Você no falou curso de oratória, Sim. só com o curso de oratória são 25 anos. Sim. Você falou de poucas pessoas nesse ramo, né? Mas assim, dando aula, né? De oratória e tal. Você acha que tem demanda? Tem demanda? As pessoas valorizam? É uma particularidade, né? A comunicação, a oratória. Você acha que ela é valorizada? Por exemplo, a gente ter
10 professores ou as pessoas ainda não se deram conta da necessidade de se aperfeiçoar? Existem duas coisas. Primeiro, a própria mídia fala e bate nessa tecla todo santo dia. Hoje os heróis são influencers. Né? Então, os caras estão na internet. Então, a cultura da comunicação e do valor que ela tem, isso está sendo promovido de forma, assim, constante. Sim. Eu acho que não tem muitos ambientes ainda próprios para o treino, para a instrução, mas pesquisa. Tanto que na própria escola tem pouca técnica, pouco tempo que é dedicado a isso. Sim. Existem algumas igrejas, eu não sei se são os Testemunhos de Jeová, que eles têm a escola do pensamento teocrático, que aos domingos eles ensinam os jovens. Tem várias igrejas que ensinam algumas técnicas, né, que eles chamam hermenêutica, né, retórica e também oratória. Mas eu acho que é válido todo tipo de experimento, de laboratório, que a pessoa se desenvolva, se conheça, se aperfeiçoe, eu acho valioso. Sim. Eu tenho um pastor que é um amigo meu, e eu sempre falo. Pastor Abraão. Pastor Abraão, Ele foi meu aluno. maravilhoso. Ele foi meu pastor lá atrás, há muitos anos Uma pessoa atrás. Não muito vou falar interessante. quantos anos para não. 50 anos atrás. Mas tem um pastor que é amigo, faz um tempo que eu não vejo, mas ele é assim. Se ele ia falar assim, estou triste, estou feliz, estou alegre, que bom estar aqui e tudo, a cara dele era sempre a mesma. Sério? Então, assim, estou muito feliz de estar nesse lugar. Radiante, animado. Radiante. Eu falei, caramba, quanta alegria, né? Então, ela tem expressividade. Sim. Eu creio que a comunicação, ela gera isso, né? Ou a má comunicação, né? Vamos dizer Sim. assim, a má comunicação, ela gera, que a gente pode falar, um gap de informações, né? Uma lacuna. E até uma vez eu estava num treinamento e foi muito legal. A gente fez um treinamento assim, a gente escrevia no papel dentro de uma empresa quais informações você recebe. Então, escrevia, eu recebo essas informações de tal setor. Tá. Quais são necessárias para você e quais você não precisa receber? Entendeu? Então, era impressionante. Você falou, o acúmulo de informação às vezes pode fazer a pessoa travar. Então, era muito interessante. O andamento do trabalho, ele travava. Porque ou ela tinha muita informação e falava assim, olha, isso, eu não uso. E aí falava, mas por que tá aí com você? Chegar até você? Mas por que você tá? Não, mas porque a turma traz esse documento, isso aqui não serve para nada. E esse não serve também. E por que você recebe? Entendeu? E isso aqui eu não consigo fazer porque esse aqui não chega. Então, ou seja, nós às vezes temos muita informação ou às vezes... Né? Como que se resolve, Bione, uma questão da má comunicação por uma falta de conhecimento em áreas específicas, por exemplo? Uma pessoa que é vendas, como que se resolve isso, por exemplo? Uma pessoa que quer vender, mas talvez falte a técnica. Você consegue perceber quando falta conhecimento, por exemplo? Um dia, a minha professora disse para mim, Mauro, você não está estudando. Eu falei, professora, Helena, como que você sabe? Pelas perguntas que você faz. Tá na cara. O que eu vejo? Tem pessoas que trabalham com vendas, só que não estudam vendas. O cara é mecânico, mas não estuda mais mecânica. Eu acho que tem duas coisas que a gente devia estudar. Primeiro, aquilo que se refere à sua profissão. Se é uma pessoa do marketing, pelo amor de Deus, estude alguma coisa sobre o marketing, né? Que tem a ver. Estímulo, tem toda coisa todo dia. Eu estudo sobre oratória, sobre comunicação. Um pouquinho, nem que seja 2 páginas, todo santo dia. Ontem eu estava lendo um livro sobre persuasão. Pensei, pô, que coisa bacana, que leitura agradável, que bom ter algo novo para trazer para o meu aluno. Na China, eles costumam dizer que se você ficar 2 dias sem ler, a tua conversa fica chata. Faz sentido. Porque, na verdade, eu vejo que as pessoas não têm o hábito. Eu vejo alunos que não estudam, nunca leram um livro na sua vida. Mas você não sabe ler?
Compra um óculos. Ah, mas eu não gosto de ler. Ouve. Me dá tontura. Ouve um audiolivro. Ah, mas eu não consigo escutar. Veja um vídeo de um livro falado, né? Ah, mas eu não tenho computador, não gosto de vídeo. Não... Converse com alguém que tem alguma cultura. Então tem essa característica de aprendizado. Sim. Tem muitas pessoas que também não têm uma linguagem, porque não absorveram, leram pouco, né? Tem pouco material para elaborar. Geralmente a pessoa que estudou um pouco, depois ela tem história para contar. O que eu sugiro? Que a pessoa estude duas coisas. Uma, que é aquilo que se refere à sua arte, ao seu ofício, sua vocação, o que ela faz. Né? Sei lá, se o cara trabalha com arte, estuda, Sim. sobre a história da arte, para ter inspiração, referência, para evoluir aquilo que tem a ver com ele, com o seu dever. E o segundo, é um prazer da tua alma. O cara tem gente que lê romance, tem gente que lê histórias, anedotas. Sim. E são coisas também que fazem crescer a alma, que te inspiram, que te dão paz, que te dão sabedoria, conhecimento. Tem Sim. gente que tem a predileção por algum livro, entre aspas, sagrado, né? De alguma tradição, alguma cultura que se refere à sua religião. Tem gente que fica tão feliz porque estudar a Bíblia, de lá tira conhecimento, inspiração, história, e é um grande exercício. Né? Eu costumo dizer que as pessoas, elas não se atentaram ainda que elas são valorizadas por duas coisas, particularmente. Pessoas, mas eu sou honesto, mas eu sou isso. Mas você é valorizado por duas coisas. Uma, por conhecimento e pela comunicação. Putz, é verdade. Então, você às não vezes, sei tem uma que vaga... você sabe. Eu tinha uma amiga, Bione, e ela trabalhava dentro da empresa, está trabalhando ainda, deve estar trabalhando, no mesmo setor, na mesma empresa, na mesma cadeira, e várias pessoas que passaram por ela subiram. E aí, um dia, conversando com ela, eu falei assim, mas o que acontece? Ela falou assim, eu não sei e tal. Aí eu falei assim, mas você já se candidatou à vaga? Você já sentou lá e falou assim, eu tenho capacidade, eu tenho capacidade para essa vaga, e eu quero, a hora que abrir uma outra vaga, eu quero, a vaga é minha, poxa. E eu vou dar conta. Ela falou assim, mas eu não sei se eu vou dar conta. Não sei. Eu falei, mas você não, eu sei fazer o serviço. O problema era a comunicação, era travar na hora de ir lá, tomar uma decisão. Você foi cirúrgico. Decidir antes e depois não pensar mais, só sentar lá e falar. Né? Então, a comunicação, o conhecimento e a comunicação são duas coisas que fazem valorizar. Se você pega hoje os salários, né? O quanto as pessoas são valorizadas, e você for prestar atenção, é sobre isso. Inclusive, as empresas, elas te estimulam a fazer o quê? Estudar. Estuda. Entendeu? Quanto mais conhecimento você tem, e aí as portas que vão se abrindo. Esse final de semana eu estava sentado com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, e a gente começou a conversar, e é o que você falou. Desde o momento que eu tomei uma decisão em trilhar um caminho, eu fui estudar sobre isso. Então eu não preciso ficar falando, não, mas a hora que eu estou diante da pessoa correta, uma pessoa que tinha anos, e ela tem anos luz de experiência a mais do que eu, mas ela virou e falou assim, você é um cara que sabe do que está falando. E ele falou, me dá seu telefone. Que bacana. Cara, abriu um contato, abriu uma porta que eu não fui buscar. Era uma oportunidade que se abriu ali por causa do quê? Conhecimento e comunicação. Porque ele não sabe nada do meu caráter, ele não sabe nada de quem eu sou, não sabe nada, não me conhece. Mas eu demonstrei um conhecimento com a comunicação correta. Então, para mim, desde o dia que eu fui lá e participei são portas que se abrem não só fora para negócios, relacionamentos, mas são portas que se abrem para dentro também. Porque a autoconfiança que você tem, o respeito próprio, a admiração de si mesmo, esse senso de capacidade, eu posso. Isso torna você próprio uma relação mais amistosa sua com você mesmo. Porque comunicação não é só para fora. A palavra comunicação quer dizer tornar comum. Né? Você fala da autoconfiança. Eu gosto de assistir seus vídeos, rapaz, que vocês fazem lá. Eu falo assim, oi, esse rapaz, como ele...
Porque é verdade, é a naturalidade com que você faz. Eu sempre fui péssimo na frente das câmeras, sempre. Assim, eu não travava, mas nunca tive vontade de ir, porque eu falava assim, Mas é impressionante, né? A gente tem a impressionante. impressão que você fez sua vida inteira. Não, nunca. Na verdade, eu venho da fotografia, né? Fotografia do audiovisual, então era tudo por Legal. trás das câmeras, né? Nunca na frente das câmeras. Legal. E aí é aquela questão da crença e da decisão. Eu sempre falei assim, não, o meu lugar é aqui. O meu lugar é registrando pessoas, é registrando momentos. Mas essa coisa de contar histórias sempre foi uma coisa que era muito forte. Então aí você toma decisões e vai, né? Então e aqui estamos, aqui estamos nós. Porque essa decisão, eu vou falar com o prefeito, tá bom, mas vou falar o quê? Aí vai ter um custo, né? Sim. Um custo de você se organizar, preparar e encontrar a energia certa, o tempo certo, a história certa para contar para ele. Sim. E nem sempre a gente quer se dar o luxo desse esforço. É um preço, né? Comunicação, eu vejo que é uma entrega também. Tem pessoas que são tão mesquinhas, são egoístas, que não querem falar sobre si, sobre o que são, o que têm, o que aprenderam. Não querem compartilhar. A comunicação é uma capacidade, uma característica de pessoas generosas. Sim. Que estão dispostas a ensinar, a contar suas histórias. Embora possa parecer vaidade, né? Ah, tu quer contar de mim e tal, mas não é só isso. É como uma espécie de transbordamento. Você usou essa palavra de forma tão bonita. Algo que está transbordando. Sim. Sabe aquele princípio acho que da física, se chama vasos comunicantes? Tem dois ambientes aqui. Você abre uma torneira, naturalmente a água passa. Sim. E preenche outro espaço. Aquilo que estava aqui vem para cá. Mas a gente costuma dizer que na oratória é importante que esse aqui esteja um pouquinho acima, para que possa derramar. Ou seja, é necessário ter um nível de vontade, de consciência, não só de iniciativa, mas também de foco e de organização, para tornar possível essa comunicação. Sim. Eu costumo pensar de que não é só o que você fala, é o que desperta nas pessoas que te escutam. Sim. Porque às vezes a pessoa contou só uma piada lá, mas você saiu de lá feliz, saiu bem, animado, foi um momento gostoso, agradável. Eu me lembro de uma história, falando de histórias, a minha professora estava na Turquia e ela foi ao suki, que são os mercados, né? E ela passando por uma tenda, perguntou, senhor, quanto custa esse vaso? E aí o mercador disse, 10 denários, senhora. Ah, muitas gracias. Ela vira as costas, estava indo embora, e aí o mercador grita e diz, senhora, a ti não lhe gusta o vaso? Aí ela vira assim e responde, sim, me gusta muito, mas não é plata. Eu adorei o copo, só que não tem dinheiro. Aí o mercador falou, quem falou de dinheiro? Senta aqui e toma um chá. Isso aqui não é um copo. Isso aqui é a minha Turquia, a minha religião, a minha história do meu povo, sangue, suor e lágrimas da minha família. E eu vou te contar uma história. Eu não sei se ela comprou o copo naquele dia. Eu sei que ela dizia que foi uma das tardes mais agradáveis da vida dela. Sim. Porque ela redescobriu a antiga arte da conversação. Que impressionante. Isso que estamos fazendo aqui, ter um minuto para contar histórias, para dar risada, para se conhecer. Exatamente. E é gostoso conversar com pessoas que têm história para contar, que nem você. Bom demais. Meu Deus, história não falta. Você sabe que uma vez, e isso fez uma grande diferença na minha vida, eu converso com muitas pessoas que não conseguem fazer isso aqui, que é olhar no olho. Impressionante como. Então, olhar... E aí, participando de algumas dinâmicas, né, em alguns workshops e treinamentos, então eles sempre têm essa dinâmica de olhar. E um desses treinamentos era sentar e falar assim, vocês vão olhar e olhar no olho. Tem pessoas que choram, elas começam a rir, elas não conseguem olhar no olho das outras pessoas. Mas eu aprendi, e aí você ouve isso em várias... Você lê isso, né, na internet. Os olhos são a janela da alma. E eu percebo muito isso, porque nesse trajeto que eu faço da rádio, eu moro aqui a 3, 4 quarteirões para frente, e eu faço isso a pé. Então passa, tudo bem, um aperto de mão e você olha no olho.
e as pessoas se sentem acolhidas. É impressionante. É raro É a isso. conexão que você faz, porque você apertou a mão, você olhou no olho, falou, tá tudo bem? E aí tem pessoas que começam a falar, né? Ah, rapaz, é isso, tal, e contar história e tudo, e é muito legal. Então, essas são pequenas coisas dentro de um universo de comunicação, E também, né, se que você fazem vive uma sempre grande correndo, diferença. sempre preocupado com a sua agenda, desesperado, não tem tempo para construir relacionamentos, nunca vai ter tempo para olhar nos olhos de uma pessoa. Eu li Porque a uma pessoa está sempre frase olhando que para longe, o cara está sempre longe. eu li uma frase que falava assim: se você não tem tempo para o outro, você não tem tempo para si. Putz, genial, hein? E isso é bíblico. A Bíblia fala assim, ó, tem 2 mandamentos que ficou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. É. Cara, é impressionante. E obrigado Então você separar esse tempo de estar com a são gente aqui simples. hoje. Foi muito generoso a sua Mas parte. que isso? O meu professor dizia que o tempo mais sagrado é o tempo dedicado às pessoas. E você Ele sabe sempre que... tinha tempo para as pessoas. Tinham conversas com ele que Sim, duravam 8 horas. Algumas duravam 12 horas. Eu me lembro de um momento em que a gente começou uma aula às 8 da noite e acabou às 8 da manhã do dia seguinte. maravilhoso. E a gente conversando, tomando café. E uma aula que durava 12 horas. Não eram todas, é claro, né? Sim, Mas às vezes durava 1, 2, 3, mas tudo sem pressa. É um tempo dedicado às pessoas, que faz sim, diferença. E hoje, com as telas do celular, com a televisão, cada um almoça no lugar. sim. Eu pensei que a gente nunca vê isso, mas um casal É. num restaurante onde cada um está no seu celular, né? Estão jantando e não conversam mais. Você sabe que tirando um almoço de negócios, um horário de trabalho que você tá, mas assim, quando dá sexta-feira à noite, né, Você desliga. normalmente eu costumo fazer isso. Legal, hein? Esse aqui também desliga, O né? pessoal fica bravo. Mas não dá para fazer sempre, mas eu É. tento fazer isso. Pelo menos um dia da semana, um sábado, um domingo. Né? Eu tenho um amigo que foi uma conexão muito legal que a gente fez. E aí a gente vai para o rancho, a gente passa o dia lá, cozinhando, ouvindo música, Delícia, conversando. um churrasquinho. E aí bota o seu celular no silencioso, deixa lá e acabou. Nossa. Sabe assim? Então é isso, é você dedicar o tempo ao outro. Eu falei para uma pessoa esses dias, eu falei, se você está comigo, conversando comigo e olhando a tela do celular conversar, é porque o que está aí é mais importante do que o que está aqui. Né? E no final você fica tão dividido e você não aproveita nenhuma coisa e nem outra. Né? Então, sim, maravilhoso. Ô Mauro, o pessoal sabia que você ia estar aqui? E daí eu falei, manda no meu WhatsApp lá. Então, vou te fazer algumas perguntas. Eu acho bom. Pode ser? Se tiver ao meu alcance, senão o Tom tá aqui, ele responde aqui, especialista responde então, vamos tudo. Lá. Bione, vamos lá. Bione, meu amigo Bione. Ó, a Mari tá perguntando aqui o seguinte. Gíria. O quanto a gíria hoje pode atrapalhar na comunicação? Tipo, pelo que eu estou dando uma traduzida aqui, mas pelo que ela está falando é o seguinte: pode usar gíria, não pode usar gíria, é feio, atrapalha? O que o Bione ensina em relação à gíria na comunicação? A gíria é falta de vocabulário. Eu olho para você e digo, pega a bagaça ali. Pô, como assim pega a bagaça? Você fica, o que é a bagaça? O pendrive. Não é mais fácil falar o pendrive? E a pessoa pega tipo isso, tipo aquilo. São palavras que se repetem. Sim. Por que a gente repete? Tem esses vícios de linguagem. Porque o caminho que o cérebro percorre, ele quer poupar energia. Também como a pessoa não tem vocabulário, quando uma pessoa fala muita gíria, muitas vezes para ser aceita por um grupo de jovens e tudo. Mas em geral, sim, Mari, é péssimo. Pare de usar. Se você puder escolher, escolha.
entre duas palavras a mais apropriada, a mais bela, a mais justa, a mais correta para aquele momento. E se você vai falando devagar, e você vai escutando aquilo que você mesmo está falando, você nem precisa usar a palavra bagaça, né? Você vai falar, pega aquela coisa, pega aquele bagulho, pega aquele troço, pega aquele pendrive, ou pega aquele objeto, pega Sim. aquela peça. Então você pode colocar outras palavras. Quando a gente começa a usar muita gíria, é um sinal de que está no automático. Falta atenção, falta consciência. Só isso. Tem a ver com foco? Não. Tem. Tem. A pessoa está perdida. Tá. Ela mesma não está nem escutando Tá. o que ela está falando. Porque são palavras. Tá no São piloto palavras, automático. está inconsciente. E essas palavras muitas vezes não têm nenhum valor, não agregam, não traduzem em nada o que a pessoa quer dizer. Não ajuda, não contribui em nada. Sim. Eu acho que se puder evitar, é ótimo. Como a gente vai reduzir? Repetindo, escutando o que a gente fala. Sim. E vendo que em algum momento você pode escolher uma outra alternativa, uma outra palavra que não se repita. Geralmente essas gírias se repetem, né? Às vezes até alguns palavrões que não vou falar hoje aqui porque não cabe. Não Então, tem um rapaz do Flow então, que volta e meia, ele tem. pá, manda um palavrão, e tem alguns que se repetem. Então a gente está na câmera central. Mari, procura o Bione lá que ele vai resolver esse problema de gíria aí. Vou te ajudar. O Rafael segue na mesma linha aqui, Bione. Ele está falando o seguinte, só que é um pouquinho mais complexo, por isso que eu não coloquei na mesma pergunta, que é o ambiente que você vive acaba modelando a forma como você fala, né? Então ele está colocando aqui o seguinte: eu moro em um ambiente onde o pessoal fala, ele usou o termo gíria também, né? Mas colocou aqui algumas coisas como mano, tipo, sabe? Então ele quer saber o seguinte: como desenvolver uma comunicação que você possa não se deslocar do seu ambiente ali, do seu habitat, mas também não passar vergonha fora, né? Como que faz isso? É você que é o mestre dos magos para resolver. Porque, pelo que eu entendi aqui, ele quer dizer assim, poxa, eu tô num lugar onde todo mundo fala assim. É assim que eles se comunicam. Mas você vai chegar numa entrevista, é difícil não falar, mano, numa conversa. É possível resolver isso? Ele vai usar o mano com um amigo dele, naquele ambiente no jogo, uma cervejinha ali, passeando com a galera dele. Mas se ele falar mano pro gerente do banco, você entende? Mano, vai falar pro presidente da empresa, pro diretor. Se ele começa com um policial, mano, ele vai apanhar, vai sofrer. Ele tá dizendo aqui, ó, para complementar. O vovô tem 80 anos, mano, não é mais fácil dizer vô. Eu acho que a gente tem que fazer um ajuste. A gente não pode se basear pelo grupo, porque a gente às vezes vive num grupo, não é porque todo mundo é inculto, não tem cultura, não tem formação, não tem vocabulário, não tem uma linguagem que a gente vai se nivelar por baixo, né? Eu acho que a gente teria que se nivelar por cima. Tem que se espelhar nos bons exemplos. Não estou dizendo que a gente tem que ter um nível de erudição, preciosismo, palavras complexas para a gente parecer inteligente. Não. Mas usar uma linguagem que é apropriada, mas também plástica, elástica, flexível, que tem um mínimo de vocabulário para poder dar nome aos bois. Eu acho que cada coisa, diziam os egípcios, falavam isso. Aprender a dar nome às coisas. Vou dar um exemplo histórico, tá? Eles tinham um termo que se chamava Amon, quer dizer, o sol. Sim. Então tinha Amon-Ra, o espírito do sol. Então tinha o que era o sol e a sua alma. E tinha outro conceito, Hapi, que era uma fonte, como se fosse um rio. Hapi-Ra, quer dizer, o espírito da fonte. Então, cada coisa tinha o seu nome. Hoje, as pessoas não dão nome às coisas. Isso é uma arte muito importante. Vou dar um exemplo. Você vai no médico, você fala, doutor, o que eu tenho?
Ele fala, sei lá, tem um nó nas tripas aí. Porra, como assim um nó nas tripas? Você tem algum... Sei lá, o Quando cara ele não diz fala assim, virose. é uma virose. Ou sei lá, você tem uma indisposição, certo? Como assim? É uma úlcera? Né? É um câncer, é um tumor? O que é? Tudo é uma Abscesso, sei lá, indisposição. uma questão de um parasita, uma bactéria? Que troço, cara, você quer saber, não é? Então tem que dar nome às coisas. É que nem a pessoa assim, sei lá, eu tô esquisito hoje. Não é muito mais simples dizer eu tô ansioso, tô com medo, tô triste, tô cansado, tô preocupado. Dá o nome, você entende? Sem grande... Também não vou dar o nome técnico, tô com TDAH. Pô, É. mas é um termo para um Eu psiquiatra. vou colocar você no fogo. Vai, põe fogo aí, garoto, vai. Dentro, Chama. dentro disso que o Rafael perguntou Tá aqui, respondido isso ou não? eu acho que sim. Eu acredito que sim. Você sabonetou. Tá, qual era a pergunta dele? Então, não, Volte. vou fazer, agora eu vou espetar mais, então. Porque a primeira mina falou da gíria. Sim. E o segundo Ele falou. queria saber dessa questão de ambiente, né? De Então, você qual que é a minha participar sugestão? de um Nivele ambiente. por cima, não por Sim, baixo. Se você tá num bairro pobre, onde todo mundo fala, mano, Zé, mané, tipo, você vai se nivelar por baixo? Não estou dizendo que você tem que se tornar professor, estudar literatura, mas que pelo menos fale de uma forma simples e sim, correta. Outro dia um aluno falou, eu fui lá, eu trouxe a comida para a gente comer. E eu trouxe uma coca. Eu trouxe 10 coxinhas. sim. Eu falei, pelo amor de Deus. Ele falou isso 8 vezes. Eu disse, não é trouxe, né? É trouxe. Tem diferença ou não? Total. Total. Porque a pessoa fica escutando dizer, eu trouxe. Aí quando eu disse trouxe, a pessoa falou, é francês isso? É dinamarquês? O que é isso? É trouxe. Parece de outro idioma. Então eu vou te espetar agora. Você acredita que o conhecimento, dentro disso que está falando, o conhecimento, ele vai te colocar no outro patamar, inclusive te distanciar de pessoas? É uma decisão que você tem que tomar ou não? Não só te distanciar, mas vai te aproximar também. Eu vou para o exemplo contrário. Você já viu uma pessoa ignorante? O que é a pessoa ignorante? É que ignora. Ignora como resolver os seus próprios problemas. E ela causa uma série de problemas para ela mesma e para os outros. Eu acho que o ser humano não precisa aprender tudo. Um exemplo, você não tem que aprender mandarim. Você não vai falar chinês. Você fala chinês? E nem precisa e nem quer. Concorda? Mas pelo menos português, o básico, temos que saber. Mas você sabe o que aconteceu comigo? O quê? O meu ambiente mudou em 90%, pelo menos. Eu sou cristão e as pessoas confundem um pouco, mas eu acredito muito nessa questão da energia. Tudo é energia, né? Mas eu mas não dentro do acredito que eu, por cristianismo, exemplo, se eu começar a falar corretamente, eu não vou falar com o bêbado, com o mendigo, com o pobre, com o ignorante. Eu acho que pelo contrário, a gente vai ter que até que se aproximar, mas estar, é que para ajudar. você falar corretamente, você vai trilhar um caminho que é de ouvir uma música, que é de ler um livro, e daí traz um conhecimento no geral. E aí eu vou te dar um exemplo. Eu vou só espetando você. Manda. Então eu vou te dar um exemplo. Normalmente as pessoas com menos ou menor conhecimento tende a ver mais dificuldades nas coisas e, Porque elas ignoram, conhecem. consequentemente, são pessoas que mais reclamam. Porque desconhecem, ignoram muitas coisas. Então, por exemplo, no caso, eu comecei a me distanciar de pessoas que reclamam. No dia a dia, seja quem for, Bill. Então, quando eu começo a me relacionar e eu vejo que, mas isso, mas aquilo, tal, eu aprendi um princípio, que é o princípio da honra. O dia que você me vê falando mal do presidente, você pode falar assim, Ronaldo, você está quebrando o seu princípio, que não é meu, é bíblico. Então, assim, seu com você mesmo. hoje o presidente não é o que eu votei. Não é. Mas eu não reclamo. Ele tem muitos, vamos chamados assim, bolsonaristas, que falam assim, ele não é o meu presidente. Não, ele é o meu presidente. Eu sou brasileiro, eu moro no Brasil e ele é o meu presidente e eu quero que ele faça um bom governo. Isso agride as pessoas. Mas é o meu estilo de vida. Você não vai me ver falando mal do prefeito, seja ele quem for. Entendeu?
Sim. Então, falar mal dizer ou reclamar é o quê? Clamar Chamar. de novo. Eu reclamo, eu estou clamando novamente por aqui. Então, dentro dessa visão, eu acabei passando por isso. Pessoas acabaram se distanciando, falando assim, quer dar uma de santo, quer ser... Não, não é, cara. São estilos de vida que você vai adotando e onde você olha sempre o copo cheio. Né? É não que você vá repelir essas pessoas, Claro que não. nem se afastar delas. Mas você vai tendo menos Mas tempo. é que, na verdade, se você tem um compromisso com outras experiências, com outras atividades, com outras pessoas, essa é a tendência de você se aproximar e estar cada vez com pessoas melhores. A Jéssica Só para concluir essa ideia, eu vejo no curso de oratória, quem vem é uma pessoa que entende o valor da comunicação Sim. e da educação. Segundo, é uma pessoa que já sofreu bastante, cansou de apanhar da vida. Pô, cansei de errar, perder oportunidade, passar vergonha. Terceiro, a pessoa acredita em si própria, no íntimo, ela sabe que pode ser doloroso, difícil, possa custar tempo, esforço, mas ela quer estar disposta a pagar o preço da sua própria evolução. Então está disposta a se trabalhar, porque ela também ela percebeu que reclamar não vai resolver muito. Que ela podia dizer, mas é que eu nasci no bairro pobre, meu pai não teve educação, meus amigos falam humano, tal. Mas não são seus amigos. Não quer dizer que você tenha que falar Sim. desse jeito, se ter esse comportamento. É um processo de autorresponsabilidade. E outro detalhe que essas pessoas têm mais duas competências que eu tenho observado. Ambição saudável. Elas desejam algo de bom. E o melhor, tem humildade para aprender. Se a gente começa a escutar, a gente vê que a gente de fato é inculto, despreparado, desorganizado. A oratória tem 3 problemas. O primeiro é preguiça, também conhecido como falta de iniciativa. A pessoa não consegue, porque ela tem timidez, ela está inerte. Segundo, desconexão, porque ela não consegue organizar, porque ela mentalmente é uma bagunça. Sim. Não tem um programa de estudo, não tem uma disciplina, nunca teve. Então a vida mental dela é uma zona, uma baderna. Terceiro e último, é uma conversa que não acaba nunca. Isso que a gente chama de prolixidade. Sim. Que eu prometo que não vou cometer esse pecado aqui hoje, de falar demais. Saber quando parar. Né? Exatamente. Daqui a pouco estamos chegando finalmente. Exatamente. Você sabe que eu tinha um problema e eu brigo contra isso. Que é você fala bastante, você tem história para contar. Você gosta de falar. Passar muito mais informação do que eu deveria. Eu Terrível. faço isso no celular o tempo todo, eu fico corrigindo. Eu falo assim, eu respondo alguma coisa e eu falo assim, não, ela não precisa dessa informação. Aí eu apago. Mas que legal. Mas eu sei que sempre para não sobrecarregar, eu vejo que às vezes a gente manda 4, 5, 6 áudios pro Tom, coitado. Eu respondo. A Jéssica está perguntando o seguinte, se você é um contratante, eu acho que foi isso. Um tratante. Não entendi. É um tratante. Se você está contratando uma pessoa e sabe que ela é de uma comunidade, por exemplo, o fato de você não a contratar por um modo de linguagem, de oratória, é uma forma de preconceito? Resolva aí. É claro que não. É conceito. Eu vou dar um exemplo. Isso é uma opinião particular minha, tá? Sim. Se uma pessoa ela vai trabalhar na manutenção de veículos, uma mecânica, ela tem que ter essas competências, você concorda? Sim. Para consertar um computador. Como vai colocar uma pessoa para consertar um carro ou um computador que não conhece, não gosta nem de carro nem de computador? Então, se a pessoa não tem competência e preparo, como dizem no McDonald's, sorrir faz parte do seu trabalho. Se a pessoa diz, não, estou de mau humor, eu sou assim, né? Eu não gosto de ficar sorrindo para todo mundo mostrar os dentes. Aqui você vai ter que dizer, bom dia, seja bem-vindo ao McDonald's. Vai ter que sorrir, porque sorrir faz parte. Vou dar outro exemplo que me veio à mente, que eu escutei de uma pessoa e eu achei curioso. Não é opinião minha, tá? Mas eu ouvi e achei, em alguns casos, interessante. Uma pessoa não tem os 2 braços, tá?
Aí você coloca ela para trabalhar na frente do público. Sempre vai vir uma pessoa para dar a mão para ela. Ela não tem braço. Isso é constrangedor, é doloroso, gerou um baita de um problema. Poderia empregar essa pessoa, mas de repente em outro local, onde ela é mais útil, mais feliz, e onde vai gerar menos problema para ela. Entendeu? Se uma pessoa não tem nenhuma habilidade, um exemplo que eu vi outro dia, ela não gosta de pessoas, não gosta de ajudar pessoas, não gosta de falar com pessoas, não gosta de se comunicar, como vai colocar essa pessoa na área de vendas? Meu Deus do céu! Isso vai tomar o tempo, a energia Sim. de todos os gerentes, dos clientes, vai gerar problema, insatisfação. Então, não importa se a pessoa é dos jardins ou da comunidade XYZ, importa se ela tem uma característica da sua personalidade, dom, vocação, inclinação e comportamento. Né? Porque ela pode ter nascido na comunidade e ser um PhD, né, em neurociência, formado pela USP. Sim. Tem um doutorado em Harvard. Não quer dizer nada, não quer dizer o local que ela nasceu. Platão dizia um critério de justiça: dar a cada um pela sua natureza, que essa pessoa tem, pelo seu mérito, que essa pessoa merece, e pelo seu comportamento. Então, não, é que ela colocou aqui, né? Então não tem nada a ver. Tem nada a ver com preconceito, né? Tem a ver com capacitação mesmo, com conceito mesmo. É que nem o gerente de RH. Sim. Ele vai te contratar. Um exemplo último. Numa clínica estética, os caras estão vendendo tratamento estético, né? Odontológico ou facial. No mínimo, tem que ser uma menina que tenha excelente aparência. Se uma pessoa que não tem, infelizmente, boa aparência, sim, por uma questão da natureza ou do próprio cuidado, como vai colocar essa pessoa? É preconceito! Estão cancelando ela só porque ela é feia. Se a clínica fosse sua, quem você contrataria para estar na frente da clínica? Pelo que eu tenho visto, quando visito as clínicas, geralmente é uma pessoa de belíssima aparência, de boa comunicação. Sim. Com essa natureza. Sim. E a outra que talvez não seja tão simpática ou tão formosa, ela pode ser útil em outros lugares. Sim. Isso não é demérito, nem é preconceito. Eu acho que é só colocar as pessoas certas no lugar certo. Sim. Isso é justiça. Sim. Se a empresa é sua, você tem o direito de escolher. Também você não vai contratar para trabalhar contigo só porque a pessoa é bonita, mas não sabe cuidar do marketing. Não adianta nada, né? Vamos para uma última aqui. A Joyce quer saber o seguinte. Joyce, querida, manda um abraço para ela. A timidez. Ela quer saber assim, se é uma coisa definitiva. Ela fala, sou tímida, então vamos por e já etapas, tive. Né? Primeiro, nada é definitivo. Claro, o cara não tem uma perna, vai colocar uma perna, põe uma prótese, né? Mas pela minha experiência, eu tenho visto pessoas que se intitulavam bastante tímidas, né? Um exemplo, na internet você vai ver a história do Flávio Augusto, pela necessidade e pela área em que ele se dedicou a trabalhar, que foi vendas, ele desenvolveu e venceu muito isso. Eu acho pela vontade própria. Pela minha experiência, eu tenho visto pessoas que chegam bastante inibidas e depois dão palestras inacreditáveis, Sim. que a gente aplaude de pé, que são bem feitas, alegres, bem humoradas, bem organizadas, de 18 minutos, usando PowerPoint, exemplos, histórias, dinâmicas, jogos, e se torna uma pessoa assim radiante. Hoje o método nosso está tão maduro, é com base a quê? Eu dou a chance, eu dou a oportunidade, eu dou o microfone para a pessoa falar. E a pessoa diz, pô, professor, você confiou em mim. Muitas vezes era a chance que ela mesma não havia se dado, ou ninguém havia dado para ela. Né? E respondendo a Joyce, sim, a pessoa pode vencer a timidez de forma muito, muito rápida. Depende de duas coisas. Primeiro, ter vontade, e segundo, ter um suporte, um ambiente para treinar. Né? Esse ambiente qual é? A vida. Ou algum ambiente como o nosso,
no Colégio Ângulo, aqui às terças-feiras, a gente tem o curso de oratória, onde todos são convidados para vir, para conhecer, participar, para treinar, para se experimentar. E fora isso, o que eu tenho descoberto é tremendamente prazeroso. É gostoso não só se libertar das amarras, dos nossos vícios, dos nossos defeitos, dos nossos problemas, dos nossos paradigmas. O que é gostoso é você descobrir que você é capaz. Porque, só para encerrar da minha parte, uma das coisas... Você manda aqui. Obrigado, mestre. Aqui é você que Uma das coisas mais terríveis que eu escutei, uma das piores palavras que eu já escutei, é quando dizem para você, você é impotente. É que nem o cara disse, essa pessoa ela está incapacitada. Eu escutei uma frase outro dia que diz assim, não existem impossíveis. O que existe são impossibilitados. Essa pessoa é forte, hein? Ela se inviabilizou. Ela não quis, ela não pôde fazer, por infinitos motivos. Então, geralmente, a timidez é uma desculpa esfarrapada. É preguiça. A pessoa não comprou a briga. É que não está doendo o suficiente. Eu já vi com meus próprios olhos uma mãe que tem 2 filhos para criar. O pai não está por perto. Ela tem que trazer o leite para essas crianças, remédio, alimento, vestuário, e ela vende Avon, trufa, panetone, ovo de Páscoa. Ela faz o diabo. E ela perdeu a preguiça. Sim. Perdeu a timidez. Pode ser a pessoa mais tímida do mundo. Ela pega aquela vasilha da Jequiti, da Tupperware e vai vender pro vizinho, no ônibus. E ela volta com o leitinho para casa. Acaba entendeu? que o plano B atrapalha, né? O plano B, né? Não, é frescura. Mas é tanta frescura, tanta preguiça. Você não acha que nem você falou da decisão, né? Quando você fala, é isso aqui, eu não tenho escolha, eu vou fazer isso aqui dar certo. Ou seja, quando não tem um plano B, você faz o A dar certo. É, a necessidade. Né? Eu vejo que as pessoas se movem por 2 motivos, basicamente. Ou porque está doendo demais, ela cansou de ser pobre, cansou da doença, cansou, ficou de saco cheio daquilo. Cansou de passar nervoso, passar vergonha, cansei disso aqui. Então ela se movimenta. Ou porque ela está vendo algo bom na frente. Ela fala, pô, tem um negócio bom me esperando ali, Sim. ó. Bom emprego, bom trabalho, bom relacionamento, uma Você boa sabe vida. que o conceito hoje de treinamento de vendas e prestação de serviços é você descobrir a dor. Né? Excelente. Você descobrir a dor do outro. Vamos curar isso. Qual é a dor? Minha dor é produto para piscina. Isso aí você vai descobrir qual é a intensidade daquilo. Porque quando a pessoa chega e fala assim, não, então, mas mas é que eu não quero agora, é para não sei o quê, numa piscina que eu ainda vou construir. Você fala, não tá doendo. Ele nem tem a piscina, então ele não vai querer o cloro para a piscina, entendeu? Ele tá ali. Agora, um cara que tá com a piscina verde, né? Pra já. Tá doendo muito. Então ele fala assim, o filho dele quer nadar no final de semana. Exatamente. Eu aprendi que um médico, ele não pode chegar e dizer, eu vou curar você. Porque quem cura é Deus. E também o paciente não pode dizer, doutor, pelo amor de Deus, me cura. A minha vida está nas suas mãos. O médico fala, opa, pode parar. A gente está junto. Estamos juntos nesse processo. Sim. Tem a tua vontade, mas também tem a minha habilidade, minha competência, meu compromisso. Tem que ter o teu esforço também. E tem que ter o meu esforço. Vamos fazer um paralelo aqui? Eu posso dizer que a timidez é como o medo. Ele não vai me deixar, mas eu posso vencê-lo. Uma pessoa tímida, ela pode continuar tímida e fazer uma grande palestra. Pode. É mais ou menos isso ou não tem nada a ver? Tô falando besteira. Sim. Existem infinitos... Eu sou uma pessoa tímida. Dizem as más línguas que o Steve Jobs tinha algumas características de alguma timidez e outros grandes palestrantes mundiais. Sim. E ele, com um pouco de boa vontade, de organização, de preparo, ele dá conta do recado. Ele não precisa ficar sapateando, porque também ele não é stand-up. Sim. Você não precisa fazer piada de tudo, fazer graça, e você fazer malabares, cuspir fogo, fazer mágica. Também não é uma questão teatral. O que é oratória? É você comunicar. O que você tem que falar. Dar conta do recado. Passar a mensagem que você tem que Não é um profissional da oratória, mas são profissionais que são capazes de se manifestar. Sim. De expressar. Sim. Mauro, pra gente... posso falar mais uma coisa? Você pode falar o que você quiser. Vou falar que essa parte é importante. Eu não gosto muito dessa ideia de que você tem que enfrentar o medo. Tá? Eu aprendi isso muito nas artes marciais.
Quando a pessoa tem um pouco de experiência, ela caiu bastante, apanhou bastante, ela perde o medo de apanhar. Normal, vai cair no chão, vai apanhar. Sim. Começou uma luta, vai levar um monte de porrada, concorda? E a gente tem que treinar uma certa resistência. Como a gente faz isso na oratória? Levando um não, e outro não, e outro não. Há um experimento social belíssimo. Eu não me recordo o nome do autor, mas ele tem um livro que se chama mais ou menos assim, Feliz por ouvir um não. Ele fez uma experiência. Ele foi fazendo perguntas para as pessoas, perguntas estúpidas na rua, onde ele seguramente ia receber um não. Vou dar um exemplo. Pô, você me empresta $10.000? E o cara falou assim, não. Ele chegava para uma menina, você me dá um beijo? Não. Você dá a metade do seu lanche para mim? Não. E ele descobriu, depois de um ano, e eu vi 10.000 nãos, sabe o que ele descobriu? Não. Não. Que ele ainda estava vivo. E não morreu por causa disso. Sim. O vendedor, ele aprende a receber não. Uma pessoa que vai na balada, ele vai receber 200 nãos. Até que um dia recebe um sim de alguém. Você sabe que tem uma história maravilhosa do Michael Jordan e termina um jogo, sabe aqueles jogos icônicos que o último segundo, a última cesta, coisa de cinema assim, né? Termina o jogo. Um segundo para acabar. Exatamente, câmera lenta. E aí termina o jogo, eu vou entrevistá-lo, né? Falar assim, vamos falar dessa cesta. Ele falou assim, vamos falar das 10.000 cestas que eu errei. Que isso. Então, assim, na vida, você vai ter mais portas fechadas do que abertas. Não dá mais para nãos do todas que também. Não. Fazia parte do processo. Exatamente. O que é importantíssimo a gente aprender e entender. Se uma pessoa diz não para você, pode ser não hoje, não agora. Não quer dizer que eu não te amo, não te gosto, não te respeito, não te quero aqui. Quer dizer que eu tenho outro compromisso, eu tenho outra alternativa, eu tenho outro interesse, eu tenho outra coisa em mente, entendeu? Sim. Então as pessoas ficam muito abaladas. Pô, disse não para mim. Normal, você também não diz não. O cara na rua me diz, dá R$1. Você fala, não tenho. Pô, compra minha paçoca. Não, obrigado, tio. Você não fala não também, de vez em quando, pro mendigo? Muito. E agora muito mais do que eu falava antes. Então, você fala, não posso. Né? Mas a gente também poderia dizer não, com doce sorriso no rosto. Não. Não posso hoje. Quem sabe amanhã, outro dia. Mas a gente também tem que aprender a receber um não. Sim. Bem com essa. E é tão Sim. simples. Você, quando vai falar em público, você tem 100 pessoas. Pode ser que 90 não gostem de você. Mas se 10 gostam, tá ótimo. E dessas 10, uma compra o projeto, pronto, valeu. Nem sempre, de fato, já cansaram de falar isso. É a coisa mais batida do mundo. Que nem todo mundo vai gostar de você. Mas não são, olha, isso é importante. Não é por você. Mas o cara olha o cabelo, lembra do antigo namorado. Sente seu perfume, lembra do vô. Entendeu? Olha a sua roupa, lembra do chefe. Então tem 1000 associações que são inconscientes. Às vezes a pessoa está te escutando, ela está cansada, com dor, com frio, com fome ou outras coisas, ou cheia de preocupações. Às vezes uma pessoa está dormindo na sua frente, pô, coitado, de repente não dormiu a noite inteira. Não é porque não gosta de você. Eles têm que entender isso, porque o mundo não gira em nosso redor. Sim. Você não é o centro do mundo. Né? Dê o seu recado. E se alguém diz não para você... E principalmente no meio corporativo, a maioria das vezes, ou todas as vezes, o não é para uma ideia e não para você. Né? Excelente. É para sua ideia. É. Então, assim, tem pessoas que se sentem rejeitadas. Não, mas o não é para você. É. O não é seu. É para sua empresa, para o seu projeto, para o seu produto. Exatamente. É para essa condição, é para esse preço. Você pode trazer uma outra ideia, um outro produto. E eu acho que a oratória vai dando um certo grau de autoestima, de respeito próprio, de resistência, de resiliência. Eu vejo que as pessoas hoje em dia são muito frágeis psicologicamente. Alguém já olhou torto, tá me cancelando. Pô, é racismo. Cara, não é nada disso. Eu queria pegar esse gancho e pedir para que você falasse um pouquinho disso, dessa experiência. O que falar um pouquinho, né, da visão treinamentos, que eu imagino que você tenha mais produtos ali na... Mas o que a visão, né, o que
esse ambiente que você criou, o que ela proporciona? Quem vai até o Bione, quem procura a Visão Treinamentos, o que ela pode esperar de transformação, de resultado? Fale um pouquinho disso Vamos para lá. mim. Eu estava na Rua Santa Rita, numa escola de informática, que se chamava Microlins. Eu Sim, trabalhava lá dentro e eu tinha 25 cursos que eu apresentava, porque eu estudei a vida inteira, eu sou apaixonado por treinamento. E um dia o meu professor disse assim para mim: quem faz tudo não faz nada. E aquilo estava na minha mente. Um dia entra um aluno e fala: olha, eu quero ter um curso de oratória. E eu fui muito honesto. Falei: olha, essa não é a minha tônica. Eu nem tenho esse curso. Mas você vai hoje à noite no Centro Cultural Nova Acrópole, onde eu trabalho como voluntário. Hoje muitas pessoas que estão vendo podem conhecer também a Lúcia Helena Galvão. Ela foi discípula do mesmo mestre que eu, professor Michel Chenique. Ela é famosa nos podcasts, tudo. É uma pessoa brilhante. Eu disse para esse rapaz: vá lá, vê o que eu estou fazendo. Se você gostar e sentir que eu posso te ajudar, eu vou fazer um treinamento para você. Esse cara está comigo há quase 28 anos. É meu amigo até hoje. que legal. E o que eu descobri com ele? Eu reparei que, assim como ele, outras pessoas que iam aprender isso que os japoneses chamam de Ikigai. O que é o Ikigai? É quando junta a fome com a vontade de comer. Sim, Né? É o que você sabe fazer e o que as pessoas querem. E o que eu descobri? Que eu sabia falar em público, naturalmente, porque eu tinha feito isso muitos anos, como voluntário. E muitas pessoas queriam aprender isso, mas não tinham treinamento. E o que eu reparei? Que a gente tinha não só habilidade, competência, dom, talento, inclinação, vocação, tinha tudo para fazer isso, que com o passar dos anos, o que a gente descobriu? O método ficou tão maduro, tão maduro, tão maduro, que é impossível a pessoa não aprender a falar em público. É impossível. Só se ela não for na aula. Então eu tenho alunos que têm síndrome de Down, que são cegos, surdos, que não têm o braço, não têm a perna, que têm síndrome do pânico, que tomam medicamento pesado, que tem pessoas que ficam roxas, tem pessoa que vomita, que desmaia, entendeu? E todo tipo de problema. Qual que é a minha vantagem? Que eu não sou psiquiatra. Então eu não estou vendo a doença. Se eu tivesse estudado muitas doenças, é capaz que eu estivesse prescrevendo medicamentos. sim. Né? Então o que eu faço? Eu vou com calma, sem pressa. Né? Eu tenho pessoas que eram gagas. Você acredita? O senhor Elias é um diretor de uma multinacional alemã chamada Emicol. O Fábio, seu filho, outro dia na frente do quartel, foi e me deu um abraço, chorando. Disse: cara, você curou meu pai. Eu falei: pelo amor de Deus, como vou curar alguém? Ele é um herói, o mérito, sem dúvida, foi dele. Sim. Mas uma pessoa que não sabia nem dizer boa noite, o meu nome é Elias. Você vê o cara em 6 semanas dar uma palestra ali de pé que todo mundo aplaude ele. Aí você fala: meu Deus do céu, o que aconteceu? É claro que a vontade dele curou ele. Jesus dizia: foi a tua fé que te curou. Sim. O instrutor, quando muito, com um pouco de boa vontade, pode apoiar, pode animar, pode encorajar essa pessoa. Né? Eu chego a dizer que eu nem ensino nada. Eu só tiro dele o medo, a estupidez, a ignorância, a vaidade, as tensões, o esquecimento. Lapidando, né? Ela vai tirando o que está sobrando. Sim. E aí você vê que a pessoa aprende a falar. Não aprende só a falar. É um negócio impressionante, até terrível dizer isso, a verdade. A cor da pele da pessoa muda, o brilho dos olhos, o jeito em que a pessoa se posiciona, se veste, fala com as outras pessoas. A pessoa se transforma. Por quê? Porque você falou da palavra educação. Está eduzindo. Eduzir quer dizer fazer saltar. Sim. Algo está saltando de dentro. Então o método que eu trabalho é sempre de dentro para fora. É o método inverso. Legal. Eu deixo a pessoa fazer. Você participou da aula, você viu? Sim. Então eu não ensino nada. E a pessoa vai fazendo. Chega uma hora que ela diz assim para mim: meu Deus do céu, eu paguei para fazer isso. Isso aqui é tão fácil. Isso aqui é tão simples. Mas o que eu fiz? Eu construí um ambiente onde a pessoa é protegida, onde não tem nenhum problema errar. Porque geralmente na empresa, na igreja, na faculdade, ninguém quer errar. Você vai ser julgado. E também não pode errar. Sim. Qual que é a minha sugestão? Eu aprendi isso com o pessoal da polícia. Eu treinei muita gente, os chefes da polícia, o Surian, que é chefe
do Canil aqui, de Itu, o pessoal de Indaiatuba, o tenente Antônio Carlos Mangini, que hoje é prefeito de Cabreúva, ele foi meu aluno. Ele me disse assim que um bom lugar para você aprender a atirar é no estande de tiro, porque na rua você leva um tiro. Sim. E tem coisas, eu vejo nas artes marciais, é melhor você apanhar do faixa preta, que é teu mestre, ele vai bater com jeitinho, do que apanhar na rua. Você sabe concorda? que você Tem que falou escolher, que você quer apanhar. Você falou que eu participei, né? Vou dar meu depoimento. Assim. Primeira coisa, eu nunca imaginava que uma aula de oratória era aquilo lá. É. Eu não tinha nem ideia. Todo mundo se surpreende. Fala, pensei que era um lance chato, que a pessoa vinha aqui ensinar um monte de técnica, tática, estratégia, procedimento, então, didático, pedagógico. E não. A primeira coisa que eu posso falar, né, com propriedade para quem está assistindo a gente, que não é nada disso que você imagina. É um laboratório vivo, onde todos falam. É muito melhor, na verdade, né? E é um ambiente. ambiente É um processo quase que religioso, quase que espiritual. espiritual. Sim. Porque a palavra oratória vem de oração. Sim. Oração quer dizer retirar de dentro de si o que é de mais limpo, mais puro, mais verdadeiro, mais poético, mais autêntico. Na verdade, por uma questão de agenda e de tudo, eu não consegui continuar, mas está aqui o meu compromisso. Serei seu aluno. Você já é. Nós vamos... Você não é só aluno, você é nosso mestrinho também. Eu isso? costumo pensar também uma coisa que sem querer eu fui descobrindo. Primeira coisa, se eu não tivesse feito, qualquer um teria feito. Sabe por quê? Porque é uma necessidade humana. É uma coisa que tinha que acontecer. Sim. É um ambiente necessário, que nem hospital. Se você não fizer, alguém vai fazer. Isso tem que acontecer. Sim. É um processo de cura. É um processo espiritual. É um processo terapêutico mesmo. E desde que a gente teve a primeira conversa, e eu falei isso pra você, eu falei assim, cara, eu não sei o que é, mas você tem algo que eu não tenho, que eu preciso. São as conexões. É. Né? Então, isso assim, é importante. O que eu descobri que é o segundo aspecto que eu ia falar, para mim não esquecer. Sim. De que você vai num lugar, numa igreja, tem um pastor. Pô, ele é idolatado, querido, reverenciado. Ele é uma referência, ele está lá em cima. Você vai assistir um show de rock ou de um grande palestrante. Ele é admirado, aplaudido. Inspiração. No curso de oratória, acontece exatamente o contrário. Eu, como facilitador, eu quase não apareço. Eu sou quase um alfaiate. Eu estou só costurando, você reparou? Sim, é verdade. Por quê? Você não tem um mestre, você tem 15 mestres, onde todos somos mestres uns dos outros. Em nenhum lugar do mundo que você vai ver onde todos são mestres. Porque geralmente você vai na igreja, tem um mestre e 500 discípulos. Nesse programa, nesse processo, nessa ideia que eu tenho, eu sei que pode parecer um pouco romântica e um pouco de ilusão, mas é assim. Sim. Eu aprendi que não temos amigos nem inimigos, que todos são nossos mestres. Outro dia eu ouvi na rádio, e olha só, foi a abertura mais bonita que eu escutei em toda a minha vida. A senhora costumava iniciar as suas apresentações na Rádio Mundial, dizendo e saudando a todos, dizendo assim: boa tarde, mestre ouvinte. Ela se referia a cada ouvinte como um mestre. E eu falei, isso é um mestre. Sim. No mundo em que a gente vive, você vê muita gente que quer ser mestre, mas pouca gente que quer ser discípulo. Sim. Quer lavar os pés do mestre. E é quase impossível, né? Você tem que ser discípulo. Você tem que ser discípulo, senão dificilmente você vai ser... nunca vai ser o mestre. Nunca vai ser. É uma ilusão, porque todo mestre antes foi um discípulo. Sim. E o que é um discípulo? O discípulo é o cara que está pronto para aprender. É impossível ficar só nessa conversa. A gente vai ter que... Vamos voltar mais vezes, né, Tom? Bater outros papos aqui. Ficou muita história aqui para contar ainda. Mas foi muito gostoso, fiquei feliz. Bom, o Tom está aqui com a gente. Fala quem que é o Tom. A gente falou várias vezes do Tom, mas o pessoal não está vendo o Tom. Quem que é o Tom? Explica. Quer que eu chamo ele para falar? Ou quer que eu fale? Olha lá. Olha lá! Fala, Tom! Tom, tem alguma pergunta que não foi feita? Deixa eu falar do Tom um pouquinho. Claro. O Tom é dessas belas almas que entraram na minha vida. Ele é uma pessoa
pronta, que me ajudou desde o início em toda a parte de comunicação visual, das redes sociais, da parte estratégia de marketing da minha empresa. E esse era um grande sonho que eu tinha, porque o que eu descobri que é impossível você como empresário tocar tudo, todas as áreas. Sim. Mesmo que você queira e saiba, você não vai ter tempo e habilidade. E às vezes uma coisa que ele faria em 5 minutos, você leva 5 dias. Né, com um nível de eficiência muito baixo. Eu acho que todo ser humano hoje pode ser um dentista, um engenheiro, um advogado, ele tem que ter um suporte nas redes sociais, tem que estar presente, isso tem que ser bem feito. Coloque na mão de uma pessoa que sabe e que pode fazer. Eu costumo pensar de que tem muita gente que quer te ajudar, mas não são todos que podem. É tem verdade. gente que pode te ajudar, só que a pessoa não quer. Sim. O Tom é esse cara. É o cara que pode te ajudar nas redes sociais e quer te ajudar, porque tem boa disposição, boa vontade. Ele é proprietário dessa empresa maravilhosa que se chama Criarte, né? Eu Sim. sou fã, sou suspeito de dizer, tem resultados muito interessantes e é uma pessoa que vale a pena você conhecer, uma pessoa única. Fora a genialidade, a criatividade, é a competência, a disciplina, a boa vontade de entregar resultado. Maravilha. Fiz o seu marketing. Bom, aê! Você gostou, não? Foi bom? Foi bom? Resultado! Quer que faça de novo? Esse Ô, trechinho, Tom, guarda e usa ele, hein? Seja bem-vindo. Tom, tem alguma pergunta que a Você gente é não garoto fez? propaganda. Posso? Tem alguma pergunta que a gente não fez? Que... Pra- Faz uma aí. Não, mas tá tudo certo? Tem alguma coisa que você... Pergunta, então. Faça Diga lá. Uma pergunta, acho que todo mundo pergunta. Todo mundo pode, qualquer idade, pode fazer o curso de oratória? Sim, depende só dela. Eu tenho alunas que têm 4, 5 anos, que vão junto com os pais, é claro. Só deixa eu refazer, como ele não está no microfone. Então, o Ótimo. Tom perguntou o seguinte, pessoal, se todo mundo pode fazer o curso de oratória, se tem alguma idade, alguma coisa. Depende só de uma coisa, que ela queira. Isso é importante. Às vezes o cara leva o filho, mas o filho não quer. Às vezes não está pronto para aprender. Sim, É um processo de hiperexposição. Quando você se expõe, as pessoas te conhecem, mas você também se conhece. E não é todo mundo que está pronto para se ver, para se trabalhar. Isso exige coragem, energia um pouco. Eu tenho alunas que têm 4 anos, são inacreditáveis, falam bem em público. E tem outros que têm 80. Todos aprendem, todos. É só não ter pressa. Mas em uma aula a pessoa já vê resultado. E vê mesmo. Depende só da pessoa querer. certo? Certo. Posso falar? Respondido, Tom? Pode. Eu posso perguntar? Pode. Tem certeza? Manda. Antes da gente encerrar, Bione, você tem um sonho ainda? Eu tinha um sonho que era formar 100 bons instrutores. Parecia bastante distante. Mas hoje eu estou, assim, bastante surpreso, né, com o meu bom destino. Eu costumo pensar que não é minha habilidade, não é meu mérito nem competência. É que de tanto fazer, a coisa ficou redonda. Qual foi o meu mérito? Meu mérito é um só. É de escolher uma coisa. É uma linha simples. Eu podia ter dado 1000 treinamentos. 100 treinamentos, mas que bobagem. Quem faz tudo não faz nada. Sim. Então eu me concentrei em algo que eu estou vendo que eu posso entregar resultado. Né? E hoje, se você vai hoje na classe de Itu, você vai ver 15 bons instrutores. Então não estou longe. Para chegar no 100, né? Não está longe. Eu vou Então, estar entre esses aí. Você já é. Então você Como precisa diz de o meu 99. como diz o meu professor, você é um cara que nem vai dar trabalho. Eu vou ser um aluno pizza. O que é o aluno pizza? Chegou semi-pronto. É só colocar no forno. E o meu sonho é um sonho que eu estou vivendo a cada dia. É louco e curioso dizer isso, mas você vai na aula, você vai me ver sempre animado, sempre feliz. E como uma pessoa pode fazer 40 anos a mesma coisa e estar sempre animado, sempre feliz? Eu acho terrível que uma pessoa depois de 30, 40 ou 50 anos fazendo a mesma coisa, aí quando ela ficou boa, vai parar? Esse é o meu pacto aqui com você. Não vou parar nunca. Como dizia meu professor, meu desejo é morrer na frente dos alunos, dar um susto neles. Será que vale, não? Não. Vale. Pô, o professor morreu. Será?
É que nem o Ayrton Senna, que morreu no campo de batalha. Sim, sim. Né? Sim. Morrer em ação. Na verdade, não vai morrer. Uma pessoa dessa nem morre, ela só sai do corpo. Verdade. E sai continuando fazendo o seu trabalho. Eu quero deixar também o meu convite para que, se por algum motivo você está escutando isso, nada é à toa. Tem algum motivo, porque isso cutucou você. Sim. Nem que seja a curiosidade. A curiosidade é o início do amor à sabedoria. É algo divino. E se você tem curiosidade, no teu íntimo você sabe que a tua comunicação precisa melhorar. Ou pode. Eu tenho conhecido 3 tipos de pessoas. A primeira, ela diz assim, não preciso, cara, já cheguei lá. E ela está certa, porque é o que ela entende, é o que ela vê. Eu me pergunto, chegou aonde? Eu vejo outras pessoas que dizem, eu posso aprender um pouquinho. E ela também está certa. Mas tem um terceiro tipo de gente que eu acho uma pessoa muito bonita, que diz assim, eu acho que dá para aprender muito, cara. Não é porque eu sou pequeno, mas é porque a vida é grande. E a gente não é pequeno. A gente é tão grande quanto a vida. Sim. Mas quando você está em comunhão, dizia Sócrates que a gente pode aprender a falar. Ele chamava isso de dialética, maiêutica. Um dia perguntaram para Sócrates, o que você faz? Ah, minha mãe era parteira. Ah, é? E eu gosto disso. Mas a minha mãe ajudava a dar nascimento aos corpos. Eu ajudo as almas a nascerem. Eu sou um parteiro também. Um parteiro de almas. Sim. E como você faz isso? Através da dialética. Ele usava o diálogo. Porque era uma pessoa só não conversava com as pessoas, conversava com as almas das pessoas. Ele estava guiando almas, entendeu? Alguns diziam que ele conversava com as estrelas, com a natureza. Era uma pessoa que tinha uma dialética com a vida. E um dia perguntaram para Sócrates, meu Deus do céu, como você sabe tudo isso? Se você é um cara analfabeto, você nem frequentou as lojas, né, iniciáticas, as lojas dos mistérios. Ele respondia, não, é que eu converso com a minha alma. E minha alma me instrui. Que lindo. E eu sinto que ela me ama tanto. Ela me guia, ela me protege, ela me inspira, ela me ensina. Agora, sempre, desde sempre foi assim. E ele era uma pessoa muito sábia. Só para você ter uma ideia, foi ele quem ensinou Platão. Foi Platão quem ensinou Aristóteles. Aristóteles fez a ciência avançar 400 anos. E esse era um homem analfabeto. Entende? Mas que sabia uma coisa que a gente está buscando. A dialética. Aprender a conversar. Meu desejo é que a gente pudesse conversar mais. Né? Se você gosta disso, vá no curso visitar a gente. É e isso você aí. também tem a sua cadeira cativa, você tem o green card. Você pode entrar e sair a hora que você quiser. Dione, eu agradeço demais, assim. Um prazerzaço receber você aqui. Tá bom. Coloca o nosso contato, quem queira fazer alguma pergunta depois, né? A gente vai deixar tanto na abertura quanto no final, embaixo. Eu tô aqui no Colégio Ângulo, às terças-feiras, das 7 às 10 da noite. Só me dá um ok, me avisar. Eu vou preparar um café gostoso, como você fez, de forma tão gentil. Fiquei muito feliz. Sempre. Lá no Ângulo também sempre tem café, o pessoal traz um sempre bolo. Tem café. A gente filma os alunos, eles se veem, recebem contatos. E outro dia um aluno meu me disse, isso aqui é quase uma imersão. Porque hoje eu assisti 10 palestras aqui. Algumas são 3 minutos. Isso é legal. Maravilhoso. Isso é maravilhoso você ter muitos mestres. E para encerrar da minha parte, nunca esqueça que o mestre não está fora. Né? O mestre está dentro. Convide-o a vir a esse mundo. Para o seu próprio bem. Né? Se torne amigo de si próprio. Converse com a tua alma. Embora muitas vezes seja uma conversa discreta, silenciosa, sim, mas sempre vale a pena. E no mínimo vai acalmar seu coração, que isso sempre é bem-vindo e uma coisa boa de se fazer. Top. Obrigado, mestre. Eu que Conversar agradeço. Contigo, ó, deixou muito feliz meu coração. Eu que agradeço. Vamos fazer uma selfie aqui no ar. Vamos embora. Oh, pede pro Tom participar também da selfie? Vamos, claro. Vamos fazer nós dois aqui. O Tom já entra aí. Vamos limpar aqui, ó. Porque é suja, né? Isso aqui quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá? Quer que eu pegue o negócio pra limpar aí? Aqui, ó. Não precisa. Olha lá.
Deixa eu abrir mais essa câmera aqui. Aê. Deixa eu vir aqui mais pra cá. Deu aí? Vou fazer uma mais perto aqui, pra gente ter uma. Top. Meu amigo. Conversa boa, Tom, gostei.